Eu não sumi do mapa porque queria abandonar minha vida ou minhas memórias antigas. Eu sumi porque se eu ficasse naquela casa mais um dia, não teria sobrevivido ao que minha própria família estava preparando para mim. Eu vendi a única casa que eu tinha, fechei a porta para uma vida inteira de lembranças e fui embora em silêncio, como alguém fugindo de um perigo mortal que existia dentro da própria família. Bem-vindos a esta história. Antes de começarmos, por favor, curtam, se inscrevam e deixem um comentário dizendo de onde vocês estão assistindo. Também, por favor, notem que alguns detalhes foram alterados para deixar a mensagem mais clara e proteger identidades. Qualquer semelhança com pessoas ou eventos reais é coincidência, mas a dor da traição e a lição por trás dela são inteiramente reais, porque uma mãe de 68 anos teve que fugir do seu próprio filho como se estivesse escapando de um bandido perigoso. Porque foi isso que Marcos se tornou para mim, um predador. E a esposa dele, Kátia, junto com aquela família de cobras criadas que ela trouxe para minha vida, foram os ajudantes perfeitos para minha destruição. Mas eu não me deixei ser destruída. Eu tomei uma decisão que muitos chamariam de cruel. Outros diriam que foi extrema, mas para mim foi a única maneira de sobreviver. E se vocês ficarem comigo até o final desta história, vocês vão entender por que eu não me arrependo de nada. Porque cada documento que eu assinei, cada caixa que eu empacotei, cada lágrima que eu derramei em silêncio enquanto planejava minha fuga, valeu a pena. Porque existem momentos na vida em que a gente tem que escolher entre continuar sendo a vítima ou se tornar a sua própria salvadora. E eu escolhi me salvar. Eu sei qual é a sensação de estar sozinha nesta fase da vida. Eu sei o que é acordar toda manhã se perguntando se alguém realmente se importa com você ou se você é apenas um recurso a ser explorado até não servir para mais nada. Por anos, eu engoli essa realidade amarga. Eu me convenci de que era normal, que é assim que as famílias de hoje em dia são, que eu estava sendo dramática demais. Mas havia algo dentro de mim, uma voz sussurrada que ficava cada vez mais alta me dizendo não, que isso não estava certo, que ninguém merece ser tratado do jeito que eu estava sendo tratada. E aquela voz estava certa, mas chegou num ponto onde aquela voz não sussurrava mais. Ela gritou e, finalmente, eu escutei. O que eu vou contar para vocês não é apenas a minha história. É a história de milhares de pessoas mais velhas que são invisíveis para suas próprias famílias, que são tratadas como estorvos, como caixas eletrônicos, como obstáculos para a herança que seus filhos já consideram deles mesmos. E se você que está me ouvindo agora se identificar com qualquer coisa que eu estou prestes a dizer, quero que saiba que você não está sozinha, que existe uma saída, que nunca é tarde demais para pegar sua dignidade de volta. Tudo começou há 3 meses. Era uma tarde de terça-feira, um daqueles dias cinzentos onde o tempo parece passar mais devagar. Marcos e Kátia tinham estado especialmente distantes nas últimas semanas. Ligações telefônicas sussurradas pelos cantos da casa, portas se fechando rapidamente quando eu entrava num cômodo, olhares de cúmplices que não incluíam explicações para mim. Tentei não pensar muito sobre isso. Afinal, eles estavam casados há 5 anos e eu tinha aprendido a dar espaço a eles. Kátia nunca gostou de mim. Eu soube disso desde o primeiro dia que a conheci. O jeito que ela olhava para mim, como se eu fosse um móvel velho e empoeirado que precisava ser trocado, algo ultrapassado ocupando espaço demais na sala. Mas Marcos parecia feliz com ela, e isso era a única coisa que importava para mim. Meu Deus, como eu fui tola! Quão cega, quão ingênua em acreditar que o amor de uma mãe era o suficiente para manter um filho por perto quando havia uma mulher envenenando o ouvido dele todo santo dia. Naquela terça-feira, Marcos entrou na cozinha onde eu estava passando um café fresco. Ele tinha aquela expressão que eu tinha aprendido a reconhecer, aquela mistura de culpa antecipada e desconforto. Ele estava vindo pedir alguma coisa. Aquele olhar sempre vinha antes dos pedidos. Mãe, preciso que a senhora me empreste um dinheiro. Mãe, nós vamos ficar aqui mais uns meses até encontrarmos algo. Mãe, Kátia está um pouco estressada. Tenta não incomodar ela. Mãe, mãe, mãe. Sempre me chamava de mãe quando ele precisava de algo, mas nunca mãe quando se tratava de me incluir nos planos dele, nas alegrias dele, na vida real dele.
Me virei para ele com um sorriso que já saía automaticamente agora. Aquele sorriso de mãe cansada, que aguenta tudo, que perdoa tudo, que nunca diz não. Marcos, meu filho, o que foi? Perguntei. E ele, sem me olhar diretamente nos olhos, jogou a bomba em mim como se estivesse falando sobre a previsão do tempo. Mãe, preciso dos seus cartões de crédito, dos 3. Kátia e eu temos que fazer umas compras importantes essa semana. Devolvo eles para a senhora na próxima segunda-feira. Algo dentro de mim ficou tenso imediatamente. Ele nunca tinha pedido todos os 3 cartões ao mesmo tempo. Um, sim, talvez 2 em caso de emergência. Mas todos os 3 cartões parecia excessivo. Para que você precisa de todos os 3, Marcos? Perguntei desconfiada. Ele deu de ombros com aquela indiferença que partia meu coração. Já te disse, compras importantes. Não se preocupa, mãe. Confia em mim. Confia em mim. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça por dias depois daquilo. Confia em mim, disse o filho que criei sozinha depois que o pai dele morreu, quando ele tinha apenas 8 anos de idade. Confia em mim, disse o homem para quem paguei a faculdade inteira trabalhando em 2 empregos exaustivos. Confia em mim, disse aquele que estava morando na minha casa de graça enquanto economizava para o futuro dele. Um futuro que aparentemente não me incluía. Mas eu queria acreditar. Precisava acreditar. Então, tirei os 3 cartões da minha carteira e entreguei para ele. Marcos pegou sem nem dizer obrigado. Ele apenas acenou com a cabeça, resmungou um rápido até mais e saiu da cozinha apressado. Ouvi ele dizer algo para Kátia em voz baixa no corredor. Ouvi ela rir. Uma risada que soava como vitória. E algo dentro de mim soube naquele momento. Eu soube que tinha acabado de cometer um erro terrível. Mas eu ainda não sabia o quão terrível era. Não sabia ainda que aqueles cartões seriam usados para financiar uma traição tão grande que mudaria minha vida para sempre. Os 3 dias seguintes foram estranhos e silenciosos. Marcos e Kátia praticamente desapareceram da casa. Saíam cedo e voltavam tarde da noite. Quando eu perguntava onde eles tinham estado, as respostas eram vagas. Resolvendo coisas, resolvendo negócios. Não se preocupa, mãe, diziam eles. Tentei verificar a atividade do cartão pelo aplicativo do banco no meu celular, mas toda vez que tentava, o sistema me dizia que havia um erro, e para tentar novamente mais tarde. Liguei para o banco e me disseram que estava tudo em ordem, que não havia problema com a minha conta. Mas algo não parecia certo. O instinto de mãe não falha. Algo estava acontecendo e eu não estava vendo. Na sexta-feira à noite, Marcos entrou no meu quarto. Mãe, Kátia e eu vamos viajar no fim de semana. Talvez a gente fique até quarta-feira. Uns amigos convidaram a gente para a casa de praia deles. Preciso descansar um pouco do trabalho. Pareceu estranho para mim. Marcos nunca tirava férias de improviso assim. Mas concordei. Tudo bem, filho. Divirtam-se. Ele saiu sem dizer mais nada, sem um abraço, sem um beijo na testa como quando ele era menino. Ele simplesmente saiu do quarto. E fiquei sentada na minha cama, olhando para as paredes daquele quarto onde eu tinha chorado tantas noites depois de ficar viúva, me perguntando quando exatamente eu tinha perdido meu filho. Em que momento aquele menino doce que costumava me abraçar e me dizer que eu era a pessoa favorita dele no mundo se transformou nesse estranho frio que mal olhava para mim. Sábado de manhã, acordei com um silêncio estranho na casa. Aquele tipo de silêncio pesado que faz você se sentir desconfortável no seu próprio lar. Marcos e Kátia já tinham ido embora. Não deixaram um bilhete. Não disseram que horas voltariam exatamente. Nada. Apenas aquele vazio pesado preenchendo cada canto da casa. Fiz um café forte para mim e me sentei na sala tentando sacudir aquela sensação de inquietação que não me deixava respirar direito. Liguei a televisão para me distrair, mas não conseguia me concentrar em nada. Meus olhos continuavam indo em direção à porta do quarto de Marcos e Kátia, em direção àquele espaço que costumava ser meu quarto de costura, do qual eu tinha aberto mão quando eles se casaram e precisaram de privacidade. Privacidade para conspirar contra mim, como acabou se revelando depois. Mas eu não sabia disso ainda. Eu ainda estava naquela bolha de negação onde as mães vivem quando não queremos aceitar que nossos filhos são capazes de nos machucar profundamente. Passei o dia limpando a casa. Sempre limpo quando estou nervosa.
É o meu jeito de manter as mãos ocupadas enquanto minha mente gira e gira sem parar. Limpei a cozinha, o banheiro, a sala de estar e quando terminei com as áreas comuns, parei na frente da porta do quarto de Marcos e Kátia. Normalmente, respeitava o espaço deles. Nunca entrava sem permissão. Mas naquele dia, algo me empurrou para girar a maçaneta. Vou só abrir para arejar um pouco, disse a mim mesma. Só vou abrir a janela, é só isso, pensei. Entrei e o cheiro do perfume caro de Kátia me atingiu imediatamente. Aquele perfume que sempre pareceu forte demais, metido demais para o meu gosto. Abri a janela e uma brisa fresca entrou no quarto abafado. Me virei para sair quando algo na escrivaninha chamou minha atenção. O celular antigo de Marcos, aquele que ele tinha trocado há 2 meses por um modelo novo. Estava lá, esquecido, conectado ao carregador com a tela acesa. Aparentemente, ele ainda usava para alguma coisa em casa. Minha mão se moveu antes que meu cérebro pudesse impedi-la. Peguei o telefone. Não tinha senha de bloqueio. Marcos sempre foi descuidado com essas coisas de segurança. A tela mostrava vários aplicativos abertos. E lá no topo, vi notificações do WhatsApp. Muitas notificações de um grupo chamado Família da Kátia. Meu coração começou a bater mais rápido dentro do peito, uma taquicardia provocada pelo medo do que eu poderia encontrar ali. Eu sabia que não devia olhar, sabia que estava invadindo a privacidade deles, mas algo mais forte do que meu senso de educação me fez tocar naquela notificação verde brilhante do aplicativo de mensagens. E naquele momento, minha vida mudou para sempre. O grupo tinha centenas de mensagens trocadas. Rolei a tela para baixo com o dedo trêmulo para ver as mais recentes e a primeira coisa que vi congelou meu sangue nas veias. Era uma mensagem de Kátia enviada naquela mesma manhã, pouco antes de saírem. Ela dizia: "Nós já estamos no aeroporto. Marcos está nervoso que a velha possa notar alguma coisa nos cartões. Disse para ele se acalmar. Ela é burra demais para verificar os extratos ou usar o aplicativo do banco. A velha." Ela me chamou de a velha. Minhas mãos começaram a tremer tanto que quase derrubei o aparelho. Continuei lendo, sentindo um nó na garganta. Patrícia, mãe de Kátia, tinha respondido logo em seguida. "Ainda bem que sua sogra é tão ingênua, filha. Minha menina sabe como lidar com essas situações. Quando voltarmos dessa viagem, já vamos ter tudo em andamento com o advogado. Aquela casa vai ser nossa antes que ela perceba o que aconteceu." Raimundo, pai de Kátia, tinha enviado um emoji de dedo positivo e depois escrito: "Marcos é um bom garoto. Ele sabe obedecer quando precisa. Não é como aquelas sogras que causam problemas e desconfiam de tudo. Essa aí se deixa ser manipulada facilmente." Senti como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada em cima de mim. Continuei rolando a conversa para baixo e cada mensagem era pior e mais cruel que a anterior. Marcos tinha escrito: "Sinto como se estivesse traindo minha mãe fazendo isso, mas vocês estão certos no fim das contas. Ela já está velha e a casa é grande demais para ela cuidar sozinha. É melhor que fique em nossas mãos antes que ela faça alguma besteira com o imóvel ou decida doar para alguém." Kátia tinha respondido para ele com doçura falsa: "Amor não é traição. É planejamento inteligente de família. Sua mãe vai ficar melhor num lugar pequeno, um quartinho onde ela não tenha que se preocupar com manutenção e limpeza. Nós vamos cuidar de tudo. Ficar melhor num lugar pequeno." Eles estavam falando de mim como se eu fosse um móvel velho que precisava ser guardado num depósito mofado para não atrapalhar a decoração. Como se minha opinião não importasse nem um pouco. Como se esta casa, que tinha sido meu refúgio por 40 anos, que minha falecida irmã Catarina tinha deixado para mim com tanto amor e sacrifício, fosse algo que eles pudessem simplesmente pegar para eles. Continuei lendo com lágrimas grossas e quentes caindo pelo meu rosto. Havia mensagens de dias atrás planejando essa viagem. Não era um fim de semana numa casa de praia simples, com amigos como eles tinham dito. Era uma viagem de uma semana inteira para um resort de luxo no Nordeste, um daqueles lugares caríssimos que aparecem em revistas. Para a praia com a família inteira de Kátia, todos convidados. Patrícia tinha escrito: "Já reservei o hotel, 5 estrelas bem na praia, sistema tudo incluso. Vamos aproveitar esses dias como se deve, com champanhe e mordomia. Afinal, a sogra de Kátia está pagando por tudo sem saber." Raimundo tinha respondido: "Excelente,
Também fiz reservas nos melhores restaurantes fora do hotel. Vamos viver como reis essa semana e deixar a velha pagar a conta no final. Marcos tinha enviado a confirmação do roubo. Usei os 3 cartões da mãe como vocês pediram. Juntando todos os limites, eles têm um crédito de quase R$80 mil. Deve ser o suficiente para pagar tudo. R$80 mil. Eles tinham planejado gastar R$80 mil das minhas economias ou me endividar para o resto da vida. Dinheiro que eu tinha crédito por ter pago minhas contas em dia a vida toda, nunca atrasei um boleto. Dinheiro que eu tinha guardado esse crédito para minha velhice, para emergências médicas, caso eu ficasse doente, para não ser um fardo para ninguém. E eles estavam gastando em hotéis de luxo e restaurantes caros, enquanto me chamavam de velha burra pelas costas. Mas o pior ainda não tinha chegado. Continuei rolando a conversa para baixo, buscando o início dessa loucura, até encontrar mensagens de 2 semanas atrás. Mensagens onde eles discutiam o plano real deles, a verdadeira intenção por trás de tudo. Patrícia tinha escrito uma mensagem longa e detalhada. Kátia, falei com nosso advogado de confiança. Ele diz que, se Marcos conseguir fazer a mãe dele assinar uma procuração de plenos poderes, podemos começar o processo de transferência da propriedade no cartório. Não vai ser imediato, mas podemos começar a preparar o terreno legalmente. Ele também diz que se ela estiver mostrando sinais de senilidade ou incapacidade mental, o processo de interdição judicial é mais rápido e garantido. Kátia tinha respondido. O problema é que minha sogra está perfeitamente lúcida, mãe. Não podemos inventar isso do nada. O juiz vai perceber. Patrícia retrucou. Não tem nada para inventar, querida. Você só tem que documentar pequenos esquecimentos, momentos de confusão, comportamentos estranhos que todo idoso tem. Você só tem que gravar em vídeo discretamente quando acontecer e apresentar como prova de que ela não consegue mais cuidar dos próprios assuntos sozinha. Raimundo completou. Patrícia está certa. Conheço 3 casos onde funcionou perfeitamente assim. A família conseguiu pegar controle total das propriedades do idoso usando a interdição judicial baseada nesses laudos. É legal se for feito direito e com o advogado certo. Marcos hesitou. Não sei se me sinto confortável com isso, parece errado. Kátia pressionou. Amor, pensa no nosso futuro. Pensa nos filhos que vamos ter, nos seus herdeiros. Precisamos daquela casa grande. Sua mãe vai ser melhor cuidada num asilo de qualquer jeito com enfermeiras. Ela não aguenta mais todo aquele espaço. É perigoso para ela. É para o próprio bem dela, para o meu próprio bem. Eles queriam me interditar na justiça, me trancar num asilo contra minha vontade, roubar minha casa e convencer a si mesmos de que era para o meu próprio bem. Senti uma raiva tão profunda subindo pelo meu peito que achei que fosse explodir ali mesmo. Mas continuei lendo porque precisava saber de tudo. Precisava ver até onde essa traição ia, até onde a podridão chegava. E o que encontrei em seguida me destruiu de um jeito que nunca imaginei ser possível vindo do meu próprio sangue. Havia uma mensagem de Kátia de 1 semana atrás que mostrava o nível da crueldade deles. Ela dizia: Gente, minha sogra me perguntou hoje se ela podia ir com a gente para o festival de música no mês que vem. Eu disse não na cara dela. Inventei que era um evento só para casais jovens. Ela pareceu tão triste. Ficou com aquela cara de cachorro abandonado. Quase me fez rir na hora. Patrícia, a mãe dela, tinha respondido com incentivo. Muito bem, filha. Você tem que continuar isolando ela socialmente. Quanto menos amigos e conexões ela tiver, mais fácil tudo vai ser para nós. Raimundo concordou logo abaixo. Exatamente. Velhos sem uma rede de apoio de amigos são mais fáceis de manobrar e convencer. Marcos, meu filho, tinha escrito uma mensagem que mostrava uma ponta de dúvida, mas logo foi cortado. Às vezes, sinto que estou sendo duro demais com ela. Ontem ela perguntou se podíamos jantar juntos, e eu disse que estava ocupado com trabalho, mesmo não estando. Os olhos dela encheram de lágrimas e ela foi para o quarto. Kátia respondeu com firmeza. Marcos, não seja mole agora. É parte do processo. Se você começar a ceder agora, vamos perder o ritmo do plano. Lembra do que a gente falou no começo. Distância emocional é necessária para que, quando chegar a hora da mudança para o asilo, não seja tão difícil para você se despedir. Distância emocional. Eles tinham planejado se afastar de mim de propósito, como uma estratégia de guerra.
Todas aquelas vezes que Marcos tinha evitado minhas conversas na sala, rejeitado meus convites para cozinhar o almoço de domingo juntos, saído de fininho quando eu entrava na sala de estar. Não era coincidência, não era cansaço do trabalho, não era porque ele estava ocupado demais. Era uma estratégia fria e calculada para quebrar meu coração pouco a pouco, para me fazer sentir invisível e indesejada na minha própria casa, para me preparar psicologicamente para o dia em que eles me chutariam do meu próprio lar como um cachorro sarnento. As lágrimas estavam caindo tão rápido dos meus olhos que eu mal conseguia ver a tela do celular. Precisei limpar o rosto com a manga da blusa, mas continuei lendo porque precisava saber tudo. Precisava beber aquele veneno até a última gota. Encontrei outra mensagem de Patrícia que me fez sentir fisicamente enjoada. Um nó no estômago que subiu até a garganta. Dona Ana é o tipo perfeito de velha para esse golpe. Ela não tem muitos amigos vivos. Não sai muito de casa. A única família real dela era a irmã e ela já está morta e enterrada. Marcos é tudo que ela tem no mundo. Isso nos dá uma vantagem total sobre ela. Raimundo acrescentou. Além disso, ela é uma daquelas mulheres à moda antiga que foram criadas para fazer tudo pelos filhos. Ela nunca denunciaria a gente na polícia ou causaria problemas na justiça. Ela é submissa demais, mansa demais. Kátia finalizou. Exatamente. É por isso que escolhi bem com quem casar. Um homem com uma mãe assim era perfeito para o que a gente precisava construir. Escolheu bem. Kátia tinha escolhido Marcos não por amor, mas porque eu era vulnerável. Porque eu estava sozinha no mundo. Porque eu tinha me sacrificado tanto pelo meu filho durante a vida toda que eles sabiam. Tinham certeza absoluta que eu nunca confrontaria ele. Me deixei cair na cama de Marcos com o telefone ainda nas minhas mãos trêmulas. Meu corpo inteiro tremia sem parar, como se eu estivesse com uma febre alta. Não era só raiva que sentia. Era algo muito mais profundo e doloroso que rasgava meu peito. Era a sensação de ter sido completamente destruída pelas únicas pessoas em quem eu confiava cegamente. Pelo filho para quem eu tinha dado tudo, absolutamente tudo, desde o leite do meu peito até o suor do meu trabalho. Fechei meus olhos com força, tentando processar o que tinha acabado de ler, mas as palavras continuavam ecoando na minha cabeça como pancadas de martelo. Velha e estúpida, submissa demais. Escolhi bem o alvo, fácil de manobrar. Cada frase era uma faca entrando mais fundo no meu peito e girando. Fiquei ali deitada por quanto tempo? Não sei dizer. Talvez minutos que pareceram horas. Talvez horas que passaram como minutos. O sol estava começando a se pôr lá fora, deixando o quarto na penumbra, quando finalmente encontrei forças para me sentar. Tinha que continuar lendo. Tinha que saber tudo antes que eles voltassem de viagem, antes que pudessem apagar as provas ou mudar os planos. Precisava saber cada detalhe sórdido dessa traição para poder me proteger. Voltei para o telefone, desbloqueei a tela e procurei conversas mais antigas no histórico do WhatsApp. Encontrei o momento exato onde tudo começou. A raiz do mal. 8 meses atrás, Kátia tinha iniciado uma conversa privada com os pais dela. Ela dizia: Mãe, pai, tive uma ideia brilhante. A casa da minha sogra vale pelo menos uns 900 mil reais, talvez 1 milhão, de acordo com o valor venal do IPTU que vi chegar na correspondência. Fica num bairro que está valorizando muito aqui na cidade. Se a gente conseguir passar a escritura para o nosso nome, podemos vender em alguns anos e ganhar muito dinheiro, ou ficar com ela e alugar a parte de baixo enquanto moramos na de cima. Patrícia tinha respondido imediatamente, como uma cobra pronta para o bote. Gosto de como você pensa, filha, mas tem que ser sutil. Nada de pressão óbvia agora. Isso tem que parecer uma coisa natural, uma preocupação de família. Raimundo tinha adicionado o conhecimento prático. Conheço um advogado especialista nessas coisas de família. Transferências de propriedade de idosos para membros da família. Ele trabalha em casos onde os velhos são interditados e impedidos de mexer nos bens pela justiça. Ele pode orientar a gente no passo a passo. Kátia respondeu. Perfeito. Pai, pega o contato. Vou começar a trabalhar a cabeça do Marcos. Ele é o elo fraco da corrente. Se eu conseguir convencer ele de que é a melhor coisa para a mãe, de que ela não tem mais condições, tudo vai ser mais fácil. Trabalhando a cabeça do Marcos. Meu filho não tinha sido o mentor disso, o arquiteto do plano. Ele tinha sido vítima de manipulação. Sim, mas isso não o desculpava, porque ele tinha escolhido concordar.
Ele tinha escolhido me trair mesmo sabendo que era errado, mesmo sentindo culpa. Encontrei a conversa onde Kátia apresentou a ideia para Marcos pela primeira vez. Foi há 6 meses. Ela escreveu: Amor, preciso falar com você sobre algo importante. Sua mãe está ficando mais velha e essa casa é responsabilidade demais para ela. Estive pensando que talvez devêssemos considerar ajudar ela a se mudar para um lugar menor, mais fácil de cuidar, quem sabe uma clínica. Nós poderíamos ficar com a casa, reformar e cuidar melhor do patrimônio. Marcos tinha respondido com dúvida. Não sei, Kátia. Essa casa significa muito para minha mãe. Minha tia Catarina deixou para ela em testamento. Elas eram muito próximas, eram tudo uma para a outra. Kátia manipulou. Exatamente por isso, amor. É dor demais para ela viver aqui. Cada canto lembra ela da irmã morta. Ela ficaria melhor num lugar novo, onde possa começar do zero, sem essas lembranças tristes. Além disso, pensa no nosso futuro. Pensa nos bebês que queremos ter logo. Precisamos de espaço. Precisamos de estabilidade financeira. Sua mãe entenderia se você explicasse para ela com carinho, certo? E assim tinha começado o fim da minha vida como eu conhecia, com mentiras disfarçadas de preocupação, com manipulação embrulhada em palavras doces sobre meu bem-estar. Marcos tinha resistido no começo. Havia mensagens onde ele expressava dúvidas, onde dizia que não se sentia bem com a ideia de me tirar da minha casa. Mas Kátia era persistente como uma gota d'água na pedra, e os pais dela bombardeavam ele com argumentos lógicos e financeiros. Pouco a pouco, eles venceram a resistência dele até que finalmente Marcos cedeu. Eu assisti à queda moral do meu filho acontecer naquelas mensagens. Vi como meu menino foi transformado em um cúmplice para minha destruição total, mensagem após mensagem. Mas havia outra coisa que me destruiu completamente. Encontrei uma conversa onde eles falavam especificamente sobre minha irmã Catarina e o desejo dela. Patrícia tinha escrito: o fato de a irmã ter deixado a casa diretamente para Ana e não para Marcos é um problema jurídico. Significa que ela queria proteger ela de alguma coisa ou garantir o teto dela. Vamos ter que ser muito cuidadosos com a documentação. Raimundo retrucou com desprezo. Ou talvez a irmã fosse só uma velha estúpida também, e não pensou na burocracia e nos impostos. Kátia comentou: minha sogra diz sempre que a irmã fez ela prometer que nunca venderia a casa, que era para ela ter sempre um lar seguro até o fim da vida. Marcos confirmou: é verdade, minha tia Catarina fez ela jurar isso no leito de morte, segurando a mão dela. Minha mãe chorou por meses depois do enterro lembrando disso. Kátia encerrou o assunto com frieza. Bom, promessa para morto não tem valor em cartório e não paga conta. Uma vez que a casa estiver no nosso nome com a escritura passada, podemos fazer o que quisermos. Podemos fazer o que quisermos. Eles estavam falando em quebrar a promessa sagrada que eu tinha feito à minha irmã moribunda, como se não fosse nada, como se fosse um capricho. Como se o último desejo de Catarina fosse uma besteira sentimental que eles podiam ignorar em nome da ganância. Minha irmã tinha trabalhado a vida toda, sol a sol, para comprar aquela casa. Ela nunca casou, nunca teve filhos. Ela deixou para mim porque sabia que eu tinha sofrido tanto depois de ficar viúva, porque queria garantir que eu sempre tivesse um teto sobre minha cabeça e nunca dependesse de favores. E essas pessoas queriam destruir aquele presente de amor eterno como se fosse lixo descartável. Continuei lendo e encontrei os planos detalhados. Eles tinham dividido o processo em 5 fases, como um projeto de empresa. Fase 1. Me isolar emocionalmente de amigos e vizinhos para que eu dependesse mais de Marcos. Fase 2. Documentar em vídeo qualquer esquecimento, tropeço ou confusão minha como prova jurídica de incapacidade mental e senilidade. Fase 3. Me convencer a assinar uma procuração de plenos poderes no cartório sob a desculpa de me ajudar com as contas no banco para eu não pegar fila. Fase 4. Usar essa procuração para transferir a escritura do imóvel para o nome de Marcos como doação em vida. Fase 5. Me convencer a me mudar para um asilo barato ou um apartamento minúsculo alugado, e se eu resistisse e quisesse ficar na casa, eles tinham um plano B aterrorizante. Patrícia tinha descrito friamente o tal plano alternativo.
Se Ana se recusar a cooperar por bem e não quiser sair, podemos usar as provas de incapacidade mental, esses vídeos que vocês vão gravar, para iniciar um processo de interdição judicial. O advogado diz que com bons testemunhos e essa documentação de esquecimentos, podemos conseguir que um juiz tire a capacidade legal dela de cuidar dos próprios bens e da própria vida. Aí, Marcos, como filho único e herdeiro natural, automaticamente se torna o curador legal e pode tomar todas as decisões por ela, inclusive vender a casa. Interdição. A palavra pesou toneladas na minha mente. Eles queriam me declarar mentalmente incompetente, louca, para me roubar tudo que eu tinha. Eu, que ainda lia 3 livros grossos por mês e discutia a história com clareza. Eu, que cuidava de todas as minhas contas bancárias sem cometer um erro sequer de centavos. Eu, que nunca tinha esquecido uma consulta médica, um aniversário ou um compromisso na vida. Eles queriam inventar uma demência senil que não existia apenas para justificar a ganância e o roubo deles. Havia mais provas naquele telefone, coisas que reviravam meu estômago. Havia capturas de tela de anúncios de imobiliárias, fotos de propriedades de luxo à venda em condomínios fechados que Kátia tinha salvado, casas modernas que eles planejavam comprar com o dinheiro da venda da minha casa antiga. Havia mensagens falando sobre como eles decorariam meu lar quando eu não estivesse mais lá para atrapalhar. Kátia tinha escrito com desdém: "A primeira coisa que vou fazer é jogar fora toda aquela mobília velha e pesada da Ana. Aquele estilo ultrapassado me dá náusea, cheira a naftalina. Vamos fazer uma reforma completa, derrubar paredes. Quero tudo moderno, minimalista, elegante, sem aquela tralha de velho." Patrícia aconselhou: "Você pode doar as coisas dela para alguma instituição de caridade ou simplesmente mandar uma caçamba levar para o lixo. Velhos têm mania de acumular tanta tranqueira sem valor sentimental real. Acham que tudo é relíquia." Raimundo reforçou a urgência. "O importante é que você haja rápido assim que ela estiver fora do caminho, internada ou mudada. Não dê tempo para ela se arrepender, chorar ou causar problemas com vizinhos." Marcos, meu filho, respondeu com uma frase que selou meu destino: "Ela não vai causar problemas. Fiquem tranquilos, confia em mim, eu conheço minha mãe melhor que ninguém. Ela é muito mansa, nunca levantou a voz." Mansa. Meu filho achava que eu era mansa, como um animal doméstico treinado para obedecer. E talvez ele estivesse certo naquele momento. Eu tinha sido mansa a minha vida toda. Tinha aceitado os maus tratos disfarçados de cansaço, a indiferença fria, o abuso financeiro constante, tudo sem reclamar porque eu acreditava piamente que é assim que se ama um filho. Eu acreditava que sacrificar em silêncio e engolir sapos era o que boas mães faziam. Mas enquanto eu lia aquelas mensagens cruéis, algo dentro de mim quebrou com um estalo audível na minha alma. Ou talvez tenha se consertado. Talvez pela primeira vez na minha vida, algo se encaixou no lugar certo e a venda caiu dos meus olhos. Eu tirei meu próprio celular do bolso e comecei a tirar fotos da tela do celular de Marcos. Tirei fotos de tudo. Cada conversa, cada plano detalhado, cada insulto, cada data, cada áudio que consegui transcrever mentalmente. Meu próprio celular se encheu de provas digitais. Foram centenas de imagens documentando a maior traição que eu já tinha experimentado na vida. Quando terminei, eram quase 10 da noite e minhas costas doíam de tensão. Eu tinha passado horas lendo, chorando em silêncio para ninguém ouvir, tremendo de uma raiva que eu desconhecia. Me levantei da cama de Marcos com dificuldade e deixei o telefone dele exatamente onde eu tinha encontrado, na mesma posição, conectado ao carregador com a tela virada para cima. Saí daquele quarto impregnado com o cheiro dela e fechei a porta devagar. Caminhei até a cozinha como um autômato, sem sentir meus pés no chão, e coloquei água para ferver para fazer um chá. Precisava de algo quente para parar de tremer. Minhas mãos ainda tremiam tanto que derramei água quente na bancada de granito. Mas não importava. A dor física não era nada. Nada importava, exceto uma coisa, uma verdade absoluta que tinha acabado de se cristalizar na minha mente com clareza brutal. Eu não podia ficar aqui. Eu não podia continuar sendo a vítima mansa e idiota que eles esperavam que eu fosse.
Eu não podia esperar sentada que eles executassem o plano deles, me interditassem e me deixassem sem nada num asilo qualquer. Eu tinha que agir primeiro. Eu tinha que me proteger e tinha que fazer isso de um jeito que eles nunca pudessem prever, porque se eu tinha aprendido alguma coisa naquelas horas lendo as conspirações deles, era que eles me subestimavam completamente. Eles achavam que eu era fraca, uma velhinha inofensiva. Eles achavam que eu era burra e lenta. Eles achavam que eu nunca teria a coragem de me levantar e me defender. E nisso, eles cometeram o maior erro estratégico da vida deles. Naquela noite, eu não dormi um minuto sequer. Fiquei sentada na poltrona da sala escura, apenas com a luz da lua entrando pela janela, olhando para as paredes desta casa que tinha sido meu refúgio e meu orgulho por tantos anos. Cada canto tinha uma memória gravada na tinta. Ali naquele sofá puído, Catarina e eu tínhamos bebido café 1000 vezes enquanto ela me contava sobre o dia dela no trabalho. Ali naquela mesa de jantar riscada, eu tinha ajudado Marcos com o dever de casa de matemática quando ele era um menino chorão que não entendia frações. Ali, perto daquela janela grande, eu tinha ficado incontáveis manhãs, olhando para o jardim que eu tinha plantado com minhas próprias mãos, esperando meu marido voltar do trabalho. Esta casa era mais do que tijolos, cimento e um teto. Era minha história viva. Era minha irmã viva em cada cômodo, em cada azulejo. Era o suor do trabalho dela, o amor do sacrifício dela para me deixar segura. E eles queriam arrancar isso de mim como se eu não tivesse direito à minha própria vida e ao meu próprio teto. Mas enquanto a raiva crescia dentro de mim como uma fogueira, outra coisa crescia também. Uma determinação fria, calculista e afiada que eu nunca tinha sentido antes. Se eles podiam planejar em segredo pelas minhas costas, eu também podia. Se eles podiam conspirar em grupos de mensagens, eu também podia me organizar. Se eles podiam ser impiedosos e cruéis, então eu aprenderia a ser também. Porque às vezes, para sobreviver a lobos, você tem que se tornar algo que nunca pensou que seria. Domingo de manhã, o sol nasceu e eu acordei no sofá com o corpo todo doendo da posição ruim e a mente mais clara do que nunca. Não tinha sido um pesadelo. Tudo que eu tinha lido era real e estava documentado no meu celular. Meu filho e a esposa dele estavam num resort de luxo no Nordeste, gastando meu dinheiro suado enquanto planejavam roubar minha casa e minha sanidade. E eu tinha exatamente uma semana, 7 dias, antes que eles voltassem bronzeados e prontos para o ataque. Uma semana para mudar o curso desta história trágica. Uma semana para deixar de ser a vítima e me tornar algo que eles nunca esperariam, a protagonista da minha própria salvação. Me levantei, tomei um banho gelado para acordar, me vesti com cuidado, escolhendo uma roupa confortável. Eu precisava pensar claramente, sem emoção. Eu precisava de um plano de guerra. Mas primeiro, eu precisava de ajuda tática. Eu não podia fazer isso sozinha. Uma andorinha só não faz verão. Eu precisava de alguém em quem eu pudesse confiar minha vida, alguém que não me julgasse, alguém que entendesse de lealdade. E havia apenas uma pessoa no mundo que preenchia esses requisitos. Berenice, minha vizinha de muro de uma vida inteira. A mulher que tinha estado ao meu lado segurando minha mão quando Catarina morreu, quando meu marido morreu. A única amiga verdadeira que me restava neste mundo. Peguei meu telefone e mandei uma mensagem para ela no WhatsApp, tentando não parecer desesperada. Berenice, preciso falar com você urgente. Pode vir aqui em casa esta manhã tomar um café? É assunto importante e sério. Ela respondeu em 5 minutos, conhecendo meu jeito. Estou indo aí em meia hora. Só vou tirar o pijama. Você está bem, Ana? Eu escrevi de volta, sentindo o peso da mentira e da verdade. Não, amiga, mas vou ficar. Quando Berenice chegou, atravessando o portãozinho que ligava nossas casas, ela me encontrou sentada na mesa de jantar com meu notebook antigo aberto e todas as fotos da tela organizadas em pastas digitais que eu tinha passado a noite criando. Ela entrou com aquele olhar de preocupação genuína que só amigos verdadeiros têm no rosto. Ana, o que foi? Você está com uma cara péssima. Parece que viu um fantasma. Eu servi um café preto para ela na xícara que ela gostava e, sem dizer uma palavra, virei o notebook para ela e passei meu telefone também. Leia isso, eu disse a ela com a voz trêmula, mas firme. Quero que você leia tudo.
cada linha antes da gente conversar. Berenice pegou o telefone da minha mão com cuidado e começou a ler, deslizando o dedo pela tela rachada do aparelho antigo. Eu assisti à expressão do rosto dela mudar a cada mensagem, como se uma nuvem escura estivesse passando por cima dela. Primeiro veio a surpresa, as sobrancelhas levantadas em choque. Depois, a dúvida, relendo as frases para ter certeza. Em seguida, o horror puro ao entender a dimensão da maldade. E, finalmente, a raiva. Uma raiva vermelha que subiu pelo pescoço dela. Quando ela terminou de ler tudo, quase 30 minutos depois, ela tinha lágrimas grossas nos olhos e a boca tremia. Ela colocou o celular na mesa devagar, como se fosse uma bomba-relógio. Ana, isso é monstruoso. Não tenho outra palavra. Como eles têm coragem de fazer isso com você? Marcos é seu filho, sangue do seu sangue. Eu balancei a cabeça devagar, enquanto minhas próprias lágrimas começavam a cair de novo, quentes e salgadas. Eu sei, amiga, e eu preciso da sua ajuda desesperadamente. Eu preciso sair daqui, desta casa, desta cidade, antes que eles voltem na quarta-feira. Eu preciso me proteger, mas não sei como fazer isso sozinha. Não sei por onde começar, minha cabeça está girando. Berenice se levantou da cadeira num pulo, deu a volta na mesa e me abraçou forte, um abraço de urso que segurou meus pedaços juntos. Nós vamos dar um jeito nisso, Ana. Eu te prometo, nem que eu tenha que brigar com o mundo inteiro por você. Mas primeiro, precisamos pensar com a cabeça fria, sem emoção. Precisamos de um advogado de confiança. Precisamos documentar tudo isso oficialmente e precisamos agir rápido, voando contra o tempo. Passamos o domingo todo trancadas na minha sala, planejando a contraofensiva. Berenice fez ligações discretas para contatos antigos dela. Ela conhecia um advogado chamado Dr. Siqueira, que era de total confiança, amigo da família dela há anos. Também ligou para uma corretora de imóveis, Dona Paula, que tinha vendido a casa da irmã dela em tempo recorde no ano passado. E ainda ligou para um contador conhecido que podia dar uma olhada nas minhas finanças para garantir que tudo estava certo. Na segunda-feira de manhã, bem cedo, eu já tinha reuniões marcadas com todos os três. A primeira reunião foi com o advogado, o mais importante. Dr. Siqueira tinha um escritório pequeno, mas muito organizado no centro da cidade, com cheiro de café e livros velhos. Mostrei a ele todas as fotos das conversas. Imprimi tudo numa pastinha. Expliquei a situação completa, sem esconder nada. Ele escutou tudo sem me interromper nenhuma vez, apenas anotando num bloco de papel amarelo. Quando terminei de falar, ele encostou as costas na cadeira de couro e suspirou fundo, tirando os óculos. Dona Ana, o que sua família está planejando é muito grave. É crime. É violência patrimonial contra idoso, e se eles falsificassem documentos ou sua assinatura, seria crime de estelionato e falsidade ideológica. Dava cadeia. A senhora tem provas fortes aqui, muito fortes. Poderia ir na delegacia do idoso agora mesmo e abrir um inquérito. Mas, e aqui ele fez uma pausa dramática que me gelou. A justiça no Brasil é lenta, a senhora sabe. Um processo desses pode levar anos, décadas. E enquanto isso, eles poderiam continuar morando na sua casa, te pressionando dia e noite, tornando sua vida um inferno psicológico até a senhora desistir ou adoecer. Então o que eu posso fazer, doutor? Estou de mãos atadas? Perguntei desesperada, sentindo o ar faltar. Dr. Siqueira se inclinou para a frente, olhando nos meus olhos. A senhora pode se proteger de um jeito mais prático e definitivo. A senhora pode vender o imóvel. Agora mesmo, esta semana. A escritura está no seu nome, registrada em cartório. Tudo certo. A senhora não precisa da assinatura de ninguém, nem do seu filho. E uma vez vendida a casa, não tem nada que eles possam tentar tomar na justiça, porque o bem não é mais seu. A ideia me atingiu como um raio na cabeça. Vender a casa. Minha casa, o presente sagrado de Catarina, o lugar onde construí tantas memórias felizes e tristes. Mas o que eram memórias comparadas à minha dignidade humana? O que era uma casa de tijolos comparada à minha liberdade? Minha irmã tinha me dado este lugar para me proteger, para me dar segurança na velhice. Manter a casa agora, com eles lá dentro, significava perder essa segurança. Significava ficar presa numa armadilha, esperando o dia que eles me tirassem tudo à força. Não. Decidi naquele momento exato
que não ia deixar isso acontecer. Se tiver que vender, eu vendo. Se tiver que ir embora com uma mão na frente e outra atrás, eu vou. Mas vai ser do meu jeito, nas minhas regras, não nas deles. Dr. Siqueira concordou com a cabeça, aprovando. É a decisão certa, dona Ana. Dói, mas é o certo. E tenho outra recomendação urgente. A senhora precisa cancelar esses cartões de crédito imediatamente, agora mesmo. Ligue na central do banco e diga que foram roubados ou que perdeu. Assim, as compras que eles estão fazendo agora no resort vão ser bloqueadas na hora. Além disso, a senhora devia fazer um boletim de ocorrência na delegacia. Seu filho usou seus cartões sem permissão. Isso é furto, é fraude. Senti um nó no estômago apertar. Denunciar Marcos, meu filho, na polícia como um criminoso comum. Mas então lembrei das palavras dele naquelas mensagens, rindo de mim. Minha mãe é mansa. Ela não vai causar problemas. E algo em mim endureceu como pedra. Tudo bem, doutor. Vou fazer o boletim de ocorrência. Saí do escritório do Dr. Siqueira com uma lista de coisas urgentes para fazer. Primeiro, ligar para o banco e cancelar os cartões. Segundo, encontrar com a corretora para tentar vender a casa em tempo recorde. Terceiro, começar a empacotar o essencial da minha vida em caixas. Quarto, procurar um lugar seguro para onde ir. Tudo isso tinha que acontecer, sem falhas, nos próximos 6 dias, antes que Marcos e Kátia voltassem de viagem bronzeados e sorridentes. Berenice foi comigo até o banco. Não me deixou ir sozinha. A gerente que nos atendeu, uma moça simpática, ficou chocada quando expliquei por cima a situação, sem entrar em detalhes de família. Ela puxou o extrato na tela e arregalou os olhos. Dona Ana, vejo aqui que seus cartões tiveram gastos muito altos e atípicos nos últimos 3 dias. Tudo em hotel de luxo, resort no Nordeste, restaurantes caros. Ela assobiou baixo. 52 mil reais até agora, somando os 3 cartões. Restaurantes de luxo, lojas de grife, passeios de lancha. Isso não parece coisa da senhora, que é tão controlada. 52 mil reais em apenas 3 dias. Me senti tonta. O mundo girou e precisei segurar na mesa. E eles ainda tinham mais 4 dias de viagem pela frente. A gerente continuou, vendo meu estado. Vou cancelar os 3 cartões agora mesmo por segurança e vamos abrir uma contestação dessas compras por fraude e uso indevido. Também vou bloquear sua conta corrente e poupança para que ninguém consiga fazer transferência pelo aplicativo do celular. Para mexer no dinheiro agora, só a senhora vindo aqui na agência pessoalmente com documento e senha. É para sua segurança total. Naquela tarde de segunda-feira, com o sol ainda alto queimando o asfalto, fui encontrar com a corretora, Dona Paula, numa padaria perto do cartório. Ela era uma mulher nos seus 50 e poucos anos, com um sorriso profissional mas genuíno que passava confiança. Dona Paula, preciso vender minha casa rápido. Disse a ela diretamente, sem rodeios, segurando a xícara de café com as 2 mãos para esconder o tremor. Muito rápido, em menos de uma semana, se for possível humanamente. Ela piscou surpresa e largou o pão de queijo no prato. Dona Ana, a senhora sabe como as coisas funcionam. Vendas de propriedade no Brasil normalmente levam semanas, às vezes meses arrastados. Tem que tirar todas as certidões negativas, o comprador tem que aprovar financiamento no banco que demora uma eternidade, tem vistoria de engenheiro. Entendo que a senhora tenha uma urgência pessoal, mas uma semana é praticamente impossível. Interrompi ela, antes que ela continuasse com a lista de dificuldades. Estou disposta a vender abaixo do valor de mercado, Dona Paula. 30% ou 40% a menos, se for necessário para fechar hoje. Só preciso que feche rápido e que o dinheiro esteja na minha conta, disponível para saque, antes da próxima quarta-feira. Dona Paula me olhou com uma mistura de preocupação e curiosidade profissional. Isso tem a ver com aquele problema de família que a senhora comentou por alto, não tem? Confirmei com a cabeça, sentindo um nó na garganta. Ela suspirou fundo, pegou o celular e começou a rolar a agenda. Tudo bem, deixa eu fazer umas ligações agora mesmo. Tenho uns 3 investidores na minha carteira que compram imóveis de oportunidade com dinheiro vivo na mão, à vista. Eles não vão oferecer o preço cheio, claro, eles vivem disso, mas podem fechar o negócio em dias se a propriedade estiver com a documentação em dia e a gente usar um despachante rápido no cartório para agilizar a escritura. É exatamente isso que eu preciso, Dona Paula. Corra com isso, por favor.
Na terça-feira à tarde, eu já tinha 3 propostas firmes na mesa da sala de jantar. Dona Paula tinha trabalhado rápido, contatando esses investidores tubarões que ela conhecia. A melhor oferta foi de R$ 650 mil à vista, pagamento no ato da assinatura. Minha casa valia pelo menos 950 mil, talvez R$ 1 milhão, de acordo com a avaliação recente da prefeitura. Era um prejuízo enorme, mas eu não me importava com o dinheiro perdido. Não era sobre o lucro financeiro, era sobre comprar minha liberdade. Era sobre arrancar das mãos deles o que eles acreditavam que já era deles por direito divino. Aceitei a oferta imediatamente, assinando o termo de compromisso ali mesmo. O comprador era um investidor que queria a propriedade para reformar, dividir e revender. Ele não fez perguntas pessoais, não quis saber da minha vida. Só queria saber se o imóvel estava livre e desembaraçado para fechar negócio rápido. Dona Paula organizou tudo para quinta-feira de manhã no cartório. Assinaturas da escritura pública definitiva, transferência de fundos via TED, entrega das chaves, tudo num dia só para não ter erro. Faltavam apenas 2 dias antes que Marcos e Kátia voltassem da viagem. 2 dias para desmontar a vida inteira que eu tinha construído ali dentro daquelas paredes. 2 dias para desaparecer no mundo. Mas eu não me sentia triste com a perda da casa. Me sentia poderosa. Pela primeira vez em anos, eu estava tomando as rédeas e o controle da minha própria vida. Enquanto isso, eu continuava monitorando o telefone antigo de Marcos, escondida no quarto. Eles não tinham ideia de que eu sabia de tudo, de que o mundo deles estava prestes a ruir. Continuavam mandando mensagens no grupo da família, compartilhando fotos e vídeos das férias luxuosas deles. Kátia posando na praia num biquíni de marca e saída de praia cara. Marcos num restaurante chique, à luz de velas, segurando uma taça de vinho importado e rindo. Patrícia e Raimundo brindando com champanhe na varanda da suíte presidencial deles, com vista para o mar azul. Todos sorrindo, todos felizes, todos gastando o meu dinheiro suado como se fosse deles por herança antecipada. Cada foto me enfurecia mais, mas também me dava mais determinação e coragem para continuar. Eles tinham subestimado essa velha estúpida e essa arrogância seria a ruína completa deles. No grupo de mensagens, eles continuavam falando sobre os planos malignos para quando voltassem. Kátia tinha escrito: "Quando a gente voltar na quarta à noite, temos que começar a fase 2 do plano imediatamente. Precisamos que Marcos grave a mãe dele em momentos de confusão, mesmo que sejam coisas pequenas do dia a dia. Se ela não lembrar onde deixou as chaves, se esquecer uma data no calendário, qualquer coisa que a gente possa usar no laudo." Patrícia respondeu incentivando: "Exato, filha. E tem que ser vídeos naturais, que não pareçam armados ou forçados. Precisamos construir um caso sólido para o perito médico ver." Marcos escreveu, mostrando um pingo de consciência: "Ainda me sinto mal com isso. Parece que estamos armando uma arapuca." Kátia respondeu rápido e ríspida: "Amor, já conversamos sobre isso 1000 vezes. É para o nosso próprio bem, para o nosso futuro e dos seus filhos. Sua mãe vai ser melhor cuidada numa clínica com profissionais. Eu te prometo." Mentiras em cima de mentiras para justificar a ganância. Mas eu não estava mais lá para ser a vítima inocente deles. Quarta-feira de manhã, comecei a empacotar minha vida. Não tudo. Impossível levar 40 anos em malas, levei apenas o essencial. Roupas confortáveis, documentos importantes da minha vida toda, as fotografias antigas de Catarina, alguns objetos pequenos com valor sentimental incalculável. Berenice veio me ajudar. Trabalhamos em silêncio a maior parte do tempo, o som apenas das fitas adesivas fechando as caixas, interrompido pelas minhas lágrimas ocasionais quando eu encontrava algo que trazia memórias fortes demais. Uma foto de Marcos sorrindo quando ele era bebê e não sabia o que era maldade, um colar de pérolas falsas que Catarina tinha me dado no meu aniversário de 50 anos, o avental sujo de carvão que meu falecido marido usava quando fazia churrasco aos domingos no quintal. Cada objeto era um pedaço da minha vida que eu estava deixando para trás, abandonando para o destino. Mas eu tinha que fazer isso. Não havia outra escolha se eu quisesse sobreviver inteira. Berenice me abraçou com força quando me viu chorando debruçada sobre uma caixa de papelão cheia de álbuns de fotos mofados pelo tempo. Ela acariciou minhas costas e disse com voz firme no meu ouvido:
Você vai ficar bem, Ana. Eu sei que parece o fim do mundo agora, mas isso não é um fim. É um começo. Um começo melhor e mais limpo, onde ninguém vai te fazer mal. Onde você não vai precisar dormir com a porta do quarto trancada. Eu queria acreditar nela, com todas as minhas forças. Eu precisava desesperadamente acreditar nela para não desmoronar ali mesmo. Enquanto empacotava o resto das minhas coisas, também resolvi outras pendências burocráticas importantes. Peguei o celular e entrei no aplicativo do banco, transferindo todo o saldo da minha poupança e conta corrente para uma conta nova em outro estado, num banco digital moderno que só eu tinha a senha e o reconhecimento facial cadastrado. Ver o saldo zerar na conta antiga me deu um frio na barriga, mas era necessário. Liguei para as concessionárias e pedi o cancelamento de todos os serviços em meu nome nesta casa. Luz, água, telefone fixo, internet de fibra, cancelei tudo. Agendei os cortes e a retirada dos relógios para sexta-feira de manhã bem cedo, alegando que o imóvel estaria vazio e em reforma. Eu queria que, quando Marcos e Kátia chegassem na quarta-feira à noite, encontrassem uma casa vazia, ecoando, e logo depois ficassem no escuro e sem água, percebendo o tamanho do buraco em que se meteram. Também preparei algo especial, a minha última palavra. Com a ajuda jurídica do Dr. Siqueira, o advogado, rascunhei uma carta de despedida. Uma carta que explicava tudo, que mostrava a eles, preto no branco, que eu sabia cada detalhe sórdido do plano deles, que deixava claro que eles tinham perdido o jogo que achavam que estavam ganhando. A carta era dura, direta, sem espaço para mal-entendidos ou interpretações. Começava assim, sem queridos. Marcos e Kátia, quando vocês lerem isto, eu já terei desaparecido das suas vidas para sempre. A casa que vocês planejavam roubar de mim através de uma interdição fraudulenta já foi vendida legalmente. O dinheiro que vocês achavam que iam herdar e gastar está protegido em contas blindadas que vocês nunca poderão tocar nem com ordem judicial. Os cartões de crédito que vocês usaram para sua viagem de luxo no resort, sem minha permissão expressa, foram reportados ao banco como fraude e roubo. Cada cobrança de luxo que vocês fizeram está sendo contestada pelo banco, e há um inquérito policial em andamento sobre isso na delegacia. Eu sei de tudo. Li cada mensagem no grupo da família de vocês. Vi cada plano de me jogar num asilo. Sei cada insulto que vocês disseram sobre mim pelas minhas costas. Velha estúpida. Mansa, fácil de manobrar. Vocês acharam que eu era tão fraca e senil, que eu nunca me defenderia do meu próprio filho. Vocês estavam errados. A carta continuava por mais 2 páginas, detalhando cada traição específica, cada mentira contada nos últimos meses, cada momento onde eles tinham demonstrado a falta de caráter deles, e terminava com este parágrafo final. Marcos, te dei a vida. Te criei sozinha com suor e sangue depois que seu pai morreu. Trabalhei em 2 empregos até meu corpo doer para pagar sua faculdade particular. Abri as portas da minha casa para você morar de graça quando você casou e precisou economizar. E você retribuiu tudo isso planejando me trancar num asilo como um cachorro velho enquanto roubava o último presente que minha irmã Catarina me deixou em vida. Kátia, te recebi na minha família, de braços abertos como uma filha. Nunca te fiz sentir menos. Nunca te tratei mal, te dei presentes, e você me chamou de velha inútil e conspirou com seus pais para me destruir e tomar meu teto. Para vocês 2, digo isto. Eu não vou prestar queixas criminais e processar vocês agora, embora eu pudesse e tivesse provas para colocar vocês na cadeia. Não vou expor vocês publicamente na internet, embora eu devesse para que todos vissem quem vocês são. Vou simplesmente fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Desaparecer das suas vidas porque finalmente entendi que vocês nunca me amaram de verdade. Vocês só amavam o que podiam tirar de mim. Não tentem me encontrar. Não tentem me contatar por telefone ou e-mail. Para mim, vocês deixaram de existir no dia em que decidiram me trair. Tenham a vida que vocês merecem. Ana. Dr. Siqueira me ajudou a agendar a entrega da carta. Ela chegaria por Sedex com aviso de recebimento. AR. Exatamente na quinta-feira à tarde. Um dia depois de eu ter desaparecido, um dia depois que eles voltassem e dessem de cara com a casa trancada. Eu tinha outro detalhe técnico para adicionar ao plano de segurança.
Copiei todas as fotos das conversas do WhatsApp e salvei num pendrive novo. Deixei ele com o Dr. Siqueira no escritório dele, com instruções específicas e assinadas. Doutor, se Marcos ou Kátia tentarem me procurar legalmente, se tentarem anular a venda da casa na justiça, se contarem mentiras sobre minha sanidade mental para a polícia, o senhor tem minha permissão total para usar essas provas digitais. Pode entregar para o delegado. Pode mostrar para o juiz. Pode mostrar para quem for necessário. Quero que eles saibam que, embora eu não vá atacá-los primeiro, também não vou deixar que me ataquem nunca mais. Doutor Siqueira trancou o pendrive no cofre de aço dele atrás da mesa. Dona Ana, a senhora fez tudo corretamente. Se protegeu legalmente, financeiramente e emocionalmente. Agora só precisa se proteger fisicamente. Para onde a senhora vai quando sair daqui? Eu já tinha a resposta pronta na ponta da língua. Minha prima Sheila, que não era parente da Berenice, morava em outro estado, numa cidade tranquila na serra, longe do calor e da confusão daqui. Tínhamos sido muito próximas quando meninas, como irmãs, mas perdemos contato ao longo dos anos corridos. Liguei para ela 2 dias antes, explicando minha situação vagamente, chorando no telefone. Ela não fez perguntas indiscretas. Ela só disse com aquela voz calma de sempre: "Vem, prima. Vem logo. Fica o tempo que precisar. Minha casa é sua casa e aqui ninguém te acha." Quinta-feira, o dia da assinatura final chegou. Dona Paula, a corretora, me pegou cedo de manhã no portão com o carro dela. Fomos ao cartório de notas no centro da cidade, onde o comprador, o investidor apressado, já estava esperando com o despachante dele. Ele era um empresário sério nos seus 40 anos, educado e eficiente, sem tempo a perder. Assinamos papéis e escrituras por 1 hora interminável. Cada assinatura era mais um passo em direção à minha liberdade e mais um passo para longe da minha antiga vida. Quando terminamos, o despachante confirmou que estava tudo certo com as certidões, e ele fez a transferência bancária, TED, de R$650 mil, direto para minha conta digital ali mesmo, na frente do tabelião. O dinheiro caiu na conta em minutos. Olhei para o comprovante na tela do celular, sentindo uma mistura agridoce de alívio profundo e tristeza. Aquele valor digital representava 40 anos da minha vida física naquela casa. Cada tijolo, cada reforma, mas também representava minha salvação e meu futuro. Voltei para a casa pela última vez naquela tarde cinzenta. Os novos donos tomariam posse das chaves na sexta-feira de manhã. Tinham pressa para começar a reforma. Eu tinha esta última noite para dizer adeus às paredes. Caminhei por cada quarto vazio, onde a eco dos meus passos soava solitário. Não havia mais mobília, nem quadros nas paredes, nem tapetes, nada para dizer que Ana tinha vivido e amado ali por décadas. Parei no centro da sala de estar vazia e fechei meus olhos com força. Podia ver a imagem fantasma de Catarina sentada na poltrona favorita dela lendo um livro. Aquela poltrona que eu tinha vendido para um brechó junto com todo o resto da mobília. Podia ouvir a risada dela quando me contava histórias engraçadas sobre o trabalho no tribunal. Podia sentir o abraço quente dela no dia em que me entregou as chaves desta casa anos atrás, me dizendo com orgulho: "Irmã, isto é seu para sempre. É seu porto seguro. Ninguém nunca pode tirar isso de você." Eu nunca, em 1 milhão de anos, pensei que quem tentaria tirar isso de mim seria meu próprio filho, o menino que ela também amava. Abri meus olhos e as lágrimas correram livremente pelas minhas bochechas, molhando minha blusa. "Me perdoa, Catarina. Eu sei que prometi que nunca venderia esta casa, que cuidaria dela até morrer, mas ficar aqui significava perder de qualquer jeito para a ganância deles. Pelo menos assim, fui eu quem tomou a decisão final. Fui eu quem teve o controle do destino. Espero que onde quer que você esteja agora, você possa entender minha dor. Espero que saiba que fiz a única coisa que podia fazer para sobreviver inteira. Fiquei ali parada, chorando e rezando até escurecer lá fora. Então tranquei a porta da frente pela última vez, sentindo o peso da chave na mão, e entreguei o molho de chaves para Dona Paula, que as daria aos novos donos de manhã cedo com o despachante. Nunca mais entrei naquela casa. Naquela noite, dormi na casa de Berenice, minha vizinha fiel. Ela tinha insistido muito para que eu não passasse minha última noite sozinha num hotel ou na rodoviária. Ela preparou uma sopa quente e jantamos na cozinha dela em silêncio. "Ana", ela me disse finalmente,
segurando minha mão por cima da mesa. Eu sei que isso dói como uma ferida aberta. Sei que você sente como se estivesse perdendo tudo o que construiu. Mas quero que saiba de uma coisa. O que você está fazendo é um ato de coragem imensa. A maioria das pessoas na sua situação ficaria, se deixaria abusar e roubar porque tem medo de ficar sozinha no mundo. Você escolheu sua dignidade acima do medo. Isso não é covardia, minha amiga. É a coisa mais corajosa que eu já vi alguém fazer. As palavras dela me confortaram um pouco, mas eu ainda sentia aquele vazio enorme no peito, aquela sensação de ter perdido meu filho para sempre, porque era isso que doía mais do que a casa. Não o dinheiro, não os tijolos. Era saber que Marcos tinha me traído conscientemente, que o menino que criei com tanto amor, a quem amei com cada fibra do meu ser, tinha se transformado num estranho frio, capaz de me machucar da maneira mais profunda possível. Berenice, perguntei com a voz embargada pelo choro, em que momento eu perdi ele? Em que momento meu filho parou de me amar e começou a me ver como um estorvo? Berenice suspirou fundo, aquele suspiro pesado de quem carrega verdades difíceis, e pegou minha mão com carinho por cima da toalha de mesa. Não sei, Ana. Sinceramente não sei. Talvez ele nunca tenha parado de te amar do jeito dele, torto. Talvez ele só tenha parado de te priorizar como ser humano. Talvez Kátia tenha mudado a cabeça dele com o tempo, envenenado. Ou talvez, e me perdoa por dizer isso na sua cara agora, talvez ele sempre tenha sido egoísta e mimado, e você nunca quis ver porque mãe nunca quer ver os defeitos do filho. Filhos nem sempre são o que queremos que eles sejam nos nossos sonhos. Às vezes, eles são exatamente o que não queremos ver na realidade. As palavras dela doeram porque tinham gosto de verdade amarga. Havia sinais, anos de sinais pequenos que eu tinha ignorado ou varrido para debaixo do tapete. Marcos sempre tinha sido um pouco egoísta, um pouco desconsiderado com meus sentimentos, mas eu tinha justificado tudo. Ele é jovem, é coisa da idade, eu dizia a mim mesma. Ele vai amadurecer quando casar, ele vai aprender com a vida, mas ele nunca amadureceu de verdade. Ele só aprendeu a esconder melhor a verdadeira natureza dele até conhecer Kátia e encontrar alguém que o encorajou e validou a ser sua pior versão possível. Sexta-feira de manhã, o dia da fuga, Berenice me levou até a rodoviária da cidade no carro dela. Decidi não ir de avião para não deixar rastros fáceis de seguir em listas de passageiros. O ônibus era mais lento, cansativo, mas muito mais anônimo e seguro. Minha prima Sheila, no outro estado, na região da Serra, já estava me esperando. A viagem levaria quase 2 dias inteiros com várias paradas e trocas de ônibus. 2 dias para colocar quilômetros de distância física e emocional entre minha vida anterior e minha nova realidade desconhecida. Enquanto esperava na plataforma da rodoviária, sentindo o cheiro de diesel e ouvindo o barulho das malas rodando, recebi uma mensagem no WhatsApp do Dr. Siqueira, o advogado. Ele escreveu: Dona Ana, acabei de receber a confirmação do correio. A carta de despedida foi entregue no seu endereço anterior. Os novos donos receberam e guardaram para entregar quando alguém chegar perguntando pela senhora. Também quero informar que o banco processou formalmente a contestação das cobranças do cartão de crédito hoje cedo. Marcos vai receber notificação da investigação de fraude nos próximos dias no e-mail dele. A senhora fez tudo corretamente, dentro da lei. Agora vá com a mente tranquila e Deus acompanhe. Respondi com os dedos trêmulos. Obrigada por tudo, Dr. Siqueira. Não sei o que teria feito sem sua ajuda e honestidade. Ele respondeu curto e grosso. A senhora protegeu seu futuro. Foi isso que a senhora fez. Cuide-se. Guardei o telefone na bolsa e olhei ao redor da rodoviária cheia de gente indo e vindo. Pessoas correndo, abraçando, chorando, cada uma com suas próprias histórias, suas próprias dores escondidas, suas próprias batalhas silenciosas. E eu era apenas mais uma na multidão, uma mulher de 68 anos recomeçando a vida do zero com 2 malas. Era aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. Berenice me abraçou forte, chorando, antes de eu subir os degraus do ônibus. Você vai ficar bem, Ana. Eu sei disso. Sinto no meu coração. Você é muito mais forte do que eles jamais imaginaram ou sonharam. Retribuí o abraço com toda a minha força restante. Obrigada por tudo, amiga. Por acreditar em mim quando eu não acreditava. Por me ajudar a empacotar. Por ser a única amiga de verdade que eu tinha naquele lugar.
Ela enxugou as lágrimas. Me mantenha informada, por favor. Quero saber que você chegou bem, que está segura e instalada. Me promete. Prometo, amiga. Subi no ônibus, procurei meu lugar e encontrei meu assento perto da janela, no lado da sombra. Enquanto o veículo ligava o motor barulhento e a cidade começava a desaparecer para trás na estrada, pensei em Marcos e Kátia. Naquele exato momento, eles deviam estar aproveitando o último dia deles no resort de luxo, bebendo drinks na piscina, gastando os últimos reais de limite nos meus cartões antes que expirassem e fossem bloqueados, tirando fotos sorrindo para ostentar nas redes sociais, planejando como continuariam com o esquema da interdição quando voltassem para casa. Eles não tinham a menor ideia do que os esperava na volta. Não tinham ideia de que a vítima deles tinha desaparecido no mundo, que o plano deles tinha desmoronado como um castelo de cartas, que a velha estúpida tinha se revelado muito mais inteligente e rápida do que eles pensavam. E isso me deu uma satisfação sombria, mas real e necessária. Não era exatamente vingança, eu não queria o mal deles. Era justiça divina, era autoproteção, era pura sobrevivência. O ônibus cruzou paisagens que eu nunca tinha visto antes na vida. Campos abertos de pasto, pequenas cidades com igrejas no centro, montanhas azuis à distância. Cada quilômetro rodado me levava para mais longe da minha vida anterior de submissão. Cada hora que passava no relógio me trazia mais perto da minha nova realidade. Pensei muito durante aquela viagem longa, olhando pela janela. Pensei em todas as vezes que engoli meu orgulho para não brigar. Todas as vezes que aceitei maus tratos e grosserias porque tinha medo de ficar sozinha na velhice. Todas as vezes que priorizei a felicidade momentânea de Marcos acima da minha própria paz. E percebi uma coisa fundamental. Não tinha sido amor materno. Tinha sido medo puro. Medo de que se eu não me sacrificasse constantemente, se eu não me diminuísse para caber na vida deles, se eu não aceitasse as migalhas de afeto que eles me jogavam, então eu ficaria completamente sozinha e abandonada. Mas agora eu estava sozinha de qualquer jeito, num ônibus estranho. E, estranhamente, não parecia tão terrível quanto eu tinha imaginado nos meus pesadelos. Parecia como respirar ar puro depois de ficar embaixo d'água tempo demais se afogando. Cheguei ao meu destino, na cidade serrana da minha prima, no domingo à tarde, com o tempo já mais frio e nublado. Minha prima Sheila, que eu não via pessoalmente há quase 15 anos, estava me esperando na plataforma da rodoviária pequena. Ela me reconheceu imediatamente, apesar do tempo e das rugas. "Ana!" Ela gritou e correu, me abraçando forte. "Bem-vinda à casa, prima. Esta é sua casa agora pelo tempo que você precisar, sem data para ir embora." O apartamento dela era pequeno, num prédio antigo sem elevador, mas muito aconchegante e quente. Ela me mostrou o quarto de hóspedes que tinha preparado com todo carinho para mim. "Não é muito luxuoso." Ela se desculpou, alisando a colcha. "Mas é confortável, tem aquecedor e é seu espaço privado." Chorei quando vi a cama feita com lençóis limpos, cheirando a amaciante, as toalhas dobradas na cômoda de madeira, as flores frescas do campo num copo na mesa de cabeceira. Chorei porque alguém tinha se incomodado em me fazer sentir bem-vinda e amada. Alguém que não me via há anos, que não me devia nada, tinha feito mais por mim, num dia e num gesto, do que meu próprio filho em anos de convivência. Naquela noite de domingo, enquanto eu desempacotava meus poucos pertences e guardava nas gavetas, recebi uma mensagem urgente de uma vizinha fofoqueira, lá da minha antiga rua, a dona Clotilde. Ela escreveu: "Ana, menina do céu, você não sabe o barraco que foi aqui na rua hoje à noite. Marcos e a mulher chegaram de táxi do aeroporto e deram de cara com a casa trancada e escura. O novo dono, acho que é um mestre de obras, apareceu lá com a escritura na mão. Marcos queria chamar a polícia, gritava na rua que a casa era dele, que tinham invadido. Kátia chorava sentada na calçada dizendo que era impossível, que você não poderia ter feito isso com eles. Foi uma gritaria. A rua toda saiu para ver. Finalmente, tiveram que ir embora com as malas porque o dono ameaçou chamar a polícia por invasão. Ouvi Marcos dizer com raiva que eles iam te caçar até no inferno. Achei que você devia saber o que aconteceu." Minhas mãos tremeram ao ler, mas respirei fundo. Respondi curto: "Obrigada por avisar, Clotilde. Já estou muito longe daqui.
Estou segura e bem. Bloqueei o número de Marcos naquela mesma hora e o de Kátia também. Eu não queria ouvir as desculpas esfarrapadas deles, os gritos de raiva, as ameaças vazias. Eu não precisava mais desse veneno circulando na minha nova vida limpa. Os dias seguintes foram estranhos e de adaptação. Eu acordava de manhã cedo, sem saber onde estava por alguns segundos, procurando as paredes do meu antigo quarto. Então, a realidade voltava com o frio da serra. Eu estava em outra cidade, em outra vida, num lugar onde precisava usar casaco dentro de casa. Longe de Marcos, longe de Kátia, longe de tudo que eu conhecia e que me machucava. Minha prima Sheila me deu espaço, mas também me deu companhia constante. Ela não fez perguntas invasivas sobre o passado, apenas me deixou ser eu mesma. De manhã, tomávamos café quente juntas na cozinha pequena e ela ia trabalhar na escola onde era professora. Eu passava os dias andando pelo bairro tranquilo, conhecendo as ruas de paralelepípedo, procurando lugarzinhos para tomar café e ler, tentando construir uma nova rotina do zero, tentando curar as feridas abertas. Mas feridas da alma não saram rápido, especialmente aquelas feitas pelas facas das pessoas que você mais ama e confia. Toda noite, antes de dormir, eu checava meu telefone compulsivamente, esperando alguma coisa. Eu não sabia o que exatamente. Talvez um e-mail com um pedido de desculpas sincero de Marcos. Talvez uma mensagem de outro número, dizendo que sentia muito, que tinha cometido um erro terrível, que ainda me amava como mãe. Mas nada veio. Apenas silêncio absoluto. E aquele silêncio doeu mais do que qualquer insulto gritado, porque confirmava que eu não significava nada para ele além de dinheiro. Uma semana se passou arrastada, com o frio da serra cortando a pele toda vez que eu saía na rua, até que meu telefone tocou numa tarde de terça-feira. Era o Dr. Siqueira. Meu coração disparou no peito, pensando que algo tinha dado errado, que eles tinham achado uma brecha na lei. Atendi com a voz trêmula. Doutor, aconteceu alguma coisa grave? Ele riu do outro lado da linha, uma risada seca e vitoriosa. Aconteceu sim, dona Ana, mas nada que a senhora deva temer. Preciso informar a senhora sobre alguns desenvolvimentos interessantes. Marcos tentou abrir uma queixa-crime e um processo cível contra a senhora ontem alegando venda fraudulenta de propriedade. Ele contratou um advogado de porta de cadeia e alegou para o juiz que a senhora estava mentalmente incapacitada, senil, e que a venda da casa deveria ser anulada imediatamente. Senti o sangue fugir do meu rosto e minhas pernas fraquejarem. E o que aconteceu, doutor? O juiz acreditou nele? Dr. Siqueira continuou com calma profissional. O juiz revisou os documentos que anexamos preventivamente. Ele viu que a senhora passou por avaliações médicas recentes, viu que o tabelião do cartório, que tem fé pública, certificou sua capacidade mental plena no ato da escritura. Viu que a senhora agiu com advogado constituído presente. E então, o golpe final. Ele viu as provas que eu apresentei daquelas conversas no WhatsApp, onde eles planejavam te declarar incompetente falsamente. O juiz ficou furioso, dona Ana. Ele indeferiu o pedido liminar em minutos e ainda deu um sermão no advogado deles. Disse que se insistissem nessa tese absurda, iam responder por litigância de má-fé e tentativa de estelionato judicial. O caso está encerrado antes mesmo de começar. Soltei o ar que nem sabia que estava prendendo nos pulmões. Então eles não podem fazer mais nada? Não podem tocar no dinheiro da venda? Não podem me forçar a voltar para assinar nada? Perguntei, precisando ter certeza absoluta. Exatamente, minha querida. Legalmente, a senhora está blindada. Além disso, tenho outra notícia. O banco concluiu a análise preliminar e confirmou as cobranças fraudulentas nos cartões de crédito. Como foi considerado fraude e uso não autorizado mediante furto, Marcos vai ter que pagar tudo de volta, os R$52 mil mais juros e correção, ou vai enfrentar um processo criminal pesado por estelionato. Kátia também está implicada na investigação porque usou o cartão adicional em algumas lojas. Eles estão com problemas financeiros e jurídicos muito sérios agora, dona Ana. A festa acabou para eles. Depois de desligar o telefone com o Dr. Siqueira, sentei na pequena varanda do apartamento da minha prima Sheila, enrolada numa manta de lã. Olhei para a cidade serrana que eu mal estava começando a conhecer, com suas luzes amarelas acendendo na neblina do fim de tarde. Uma cidade onde ninguém sabia minha história triste.
onde ninguém me via como a velha estúpida que tinha sido enganada pela própria família. Aqui eu era apenas Ana, uma mulher aposentada recomeçando a vida. E isso parecia um presente divino. Dias viraram semanas e a poeira começou a baixar. Encontrei um apartamento pequeno para alugar num prédio baixo, perto da casa da Sheila. Não queria abusar da hospitalidade da minha prima para sempre. Precisava do meu canto, do meu silêncio. Era um lugar modesto, um quarto e sala com cozinha americana, mas era meu. Ninguém tinha as chaves daquela porta exceto eu. Ninguém podia entrar sem minha permissão expressa. Ninguém podia conspirar contra mim dentro daquelas 4 paredes. Comprei móveis simples numa loja de usados, nada chique, só o necessário para viver com conforto. Uma cama macia, uma mesa pequena de madeira para minhas refeições, uma poltrona de leitura perto da janela para pegar o sol da manhã. Decorei o ambiente com as poucas fotografias que eu tinha trazido na mala. Catarina sorrindo para mim, de um porta-retratos na mesa de cabeceira. Meu falecido marido acenando em outro na estante da sala. Marcos não estava em nenhuma fotografia visível na casa nova. Eu tinha trazido algumas dele quando criança, guardadas num envelope pardo, mas escondi numa caixa de sapatos no fundo do armário, embaixo das roupas de inverno. Eu não conseguia olhar para o rosto dele sem chorar, sem me perguntar onde eu tinha errado, onde eu tinha perdido aquele menino doce para a ganância do mundo. Um mês depois da minha chegada definitiva, recebi um e-mail de Marcos. Eu tinha mudado meu número de telefone assim que cheguei, mas ele ainda tinha meu endereço de e-mail antigo que eu usava para receitas. Quando vi o nome dele na caixa de entrada, meu estômago embrulhou. A mensagem era longa, errática, escrita de madrugada, cheia de erros de digitação, transbordando raiva e desespero. O assunto era apenas mãe, mas o texto não parecia vir de um filho. Soava como um estranho furioso cobrando uma dívida que não existia. Ele escreveu: Mãe, como a senhora pôde fazer isso com a gente? Como pôde vender a casa da nossa família sem nos contar nada? Aquela casa era minha herança de direito, era meu futuro garantido. Kátia e eu tínhamos planejado tudo para nossa vida lá. Íamos ter filhos lá, seus netos. Íamos construir nossa família lá. E a senhora arruinou tudo por capricho. O banco está nos processando pelos gastos do cartão. Dizem que cometemos fraude, que devemos R$60 mil agora com os juros acumulados e multas. Não temos esse dinheiro, mãe. Perdi meu emprego na empresa porque não conseguia me concentrar com todo esse estresse, e a polícia foi lá me intimar. Kátia me deixou ontem. Ela fez as malas e foi embora. Disse na minha cara que eu era um inútil, um fracassado, que eu não conseguia nem lidar com minha própria mãe velha. Ela voltou para a casa dos pais dela e eles me culparam por tudo que deu errado. Estou morando num quarto e sala horrível na periferia. Mal consigo pagar o aluguel e a comida, e tudo isso é culpa exclusiva da senhora. Se a senhora tivesse sido razoável, se tivesse entendido que só queríamos o melhor para a senhora, mas não. A senhora tinha que ser egoísta e teimosa. Tinha que pensar só em si mesma depois de tudo que fiz pela senhora, depois que te aturei todos esses anos na minha casa. Li o e-mail 3 vezes seguidas, sentindo cada palavra como uma chicotada. Mas não eram chicotadas de dor, eram de clareza absoluta, porque naquela mensagem desequilibrada eu vi tudo o que precisava ver para fechar meu coração. Marcos não estava arrependido do que fez. Ele não pediu perdão em nenhuma linha. Ele não reconheceu a traição dele, o plano do asilo, a interdição. Ele só estava com raiva, ódio puro, porque o golpe dele tinha falhado espetacularmente. Ele só me culpava por eu ter me protegido. Ele teve a coragem de escrever que tinha me aturado todos esses anos na minha própria casa, como se me ter como mãe tivesse sido um fardo pesado, como se criar um filho, amá-lo, se sacrificar por ele fosse algo pelo qual ele deveria receber gratidão e pagamento. O pensamento dele era tão distorcido e narcisista que chegava a ser assustador. Respondi ao e-mail com as mãos firmes. Foi a única e última vez que fiz isso. Minha resposta foi curta e cirúrgica. Marcos, li sua mensagem com atenção, e a única coisa que vejo é que você ainda não entende a gravidade do que fez. Você não me vendeu seu plano como algo para o meu bem. Você conspirou pelas minhas costas com a família da sua esposa. Você não me pediu a casa. Você planejou roubá-la de mim, me chamando de louca.
Você não usou meus cartões com permissão. Você cometeu furto e fraude qualificada. E agora que você enfrenta as consequências legais e financeiras das suas próprias ações, você me culpa como uma criança mimada. Isso me diz tudo o que eu preciso saber sobre seu caráter. Não há nada mais para conversar entre nós dois. Não me contate novamente, ou serei obrigada a pedir uma medida protetiva na polícia. Ana. Depois de clicar em enviar aquela mensagem, respirei fundo e bloqueei o endereço de e-mail dele para sempre. Fechei aquela porta digital completamente também. As semanas seguintes foram mais fáceis. O ar parecia mais leve, sem a ansiedade constante de esperar mensagens agressivas de Marcos, sem o peso de me perguntar se deveria dar outra chance a ele, sem a culpa católica que ele tentou impor em mim por me proteger. Comecei a sair mais de casa, a enfrentar o frio. Conheci outras mulheres da minha idade num grupo de leitura na biblioteca pública local. Eram mulheres que também tinham vivido perdas, traições de maridos, decepções com filhos, novos começos tardios. Não contei minha história completa no início, tinha vergonha, mas pouco a pouco, com os meses, compartilhei pedaços e encontrei algo surpreendente. Eu não era a única. Quase todas elas tinham histórias de parentes que as usaram, machucaram, traíram por dinheiro, e todas tiveram que tomar decisões difíceis e solitárias para se proteger na velhice. Uma delas, uma senhora elegante chamada Lourdes, me disse algo numa tarde de chá que nunca vou esquecer. Ana, minha querida, a sociedade nos ensina desde meninas que mães devem se sacrificar sempre, que devemos aguentar tudo caladas porque é nosso dever santo. Mas ninguém nos ensina que também temos direito à dignidade, ao respeito, a dizer chega quando dói. O que você fez não foi abandonar seu filho à própria sorte, foi salvar a si mesma do afogamento. E isso não é egoísmo. Nunca foi. É instinto de sobrevivência. Encontrei um trabalho de meio período numa loja de artesanato tradicional do bairro, uma daquelas lojas cheias de lãs coloridas e cheiro de madeira. Eu não precisava realmente do dinheiro para sobreviver, pois tinha minha aposentadoria e o dinheiro da venda da casa aplicado rendendo juros, mas precisava desesperadamente de um propósito para levantar da cama. Precisava me sentir útil para a sociedade novamente. A Dona Helena, era uma mulher gentil que me ensinou a fazer algumas peças mais elaboradas. Descobri que minhas mãos velhas ainda tinham talento e firmeza para o artesanato delicado. Comecei a fazer pequenos projetos, tricô, bordado em ponto cruz, decorações de madeira, coisas que vendíamos na loja para turistas. E cada peça que eu completava e via alguém comprar parecia uma pequena vitória pessoal, como uma prova concreta de que eu ainda podia criar beleza, ainda podia contribuir, ainda tinha valor além de ser mãe de alguém. Os meses passaram devagar, curando. O outono chegou na serra pintando as árvores de amarelo e vermelho, com suas cores douradas e o ar ficando mais seco. Eu tinha plantado algumas flores de inverno em vasos na minha pequena varanda. Cuidava delas toda manhã com regador. Conversava com elas, via elas crescerem fortes contra o frio. E naquelas flores resistentes, eu via minha própria transformação refletida. Eu também estava crescendo raízes novas. Eu também estava florescendo no frio, mesmo tendo começado num solo árido, rochoso e cheio de dor. Recebi uma última notícia oficial do Dr. Siqueira antes de fechar aquele capítulo jurídico completamente. Ele me ligou numa manhã de chuva. Dona Ana, achei que a senhora gostaria de saber o desfecho financeiro. Marcos e Kátia chegaram a um acordo extrajudicial com o banco para não serem presos. Eles vão pagar os R$52 mil atualizados em parcelas pesadas durante 5 anos. Se perderem um único pagamento, o acordo é quebrado e eles enfrentam acusações criminais imediatas. Também soube por fontes seguras que Marcos está trabalhando em 2 empregos, de dia e de noite, para conseguir pagar essa dívida. E Kátia voltou para ele por falta de opção. Mas aparentemente o relacionamento está muito deteriorado, vivem brigando. A família dela despreza ele agora por não ter conseguido pegar a casa da senhora. Irônico, não é? O que eles queriam, a ganância, os uniu no crime. O que eles perderam está destruindo eles agora. Irônico era pouco para descrever. Era justiça poética divina. Eles tinham conspirado juntos no escuro, apoiado um ao outro no plano maligno, rido de mim enquanto gastavam meu dinheiro em luxo.
E agora, aquele mesmo plano destruído era a única coisa que os mantinha amarrados num relacionamento tóxico e falido. Marcos, preso na própria armadilha, trabalhando como um escravo moderno para pagar uma dívida de férias que nunca deveria ter existido. Kátia, presa com um homem que a família dela desprezava e chamava de fracassado. Patrícia e Raimundo assistindo de camarote, enquanto o grande esquema imobiliário deles não só falhou, mas deixou a filha numa situação financeira pior do que antes. Não senti pena de nenhum deles ao ouvir isso. Talvez isso me fizesse uma mulher cruel e fria. Talvez eu devesse ter sentido alguma compaixão cristã. Afinal, Marcos ainda era meu filho biologicamente, saiu de dentro de mim. Mas o filho que eu criei com amor, o menino que eu amei mais que minha própria vida, ele não existia mais, se é que algum dia existiu de verdade fora da minha cabeça. Talvez tivesse sido apenas uma ilusão que eu criei para sobreviver, uma fantasia de maternidade perfeita que nunca foi real. E aceitar isso doeu mais do que a perda da casa. Mas também libertou porque significava que eu não tinha perdido nada real. Eu só tinha deixado ir uma miragem, algo que eu nunca tive de verdade. O inverno chegou com força na minha nova cidade serrana. Era mais frio do que o clima a que eu estava acostumada na cidade grande. As geadas cobriam os gramados de branco pela manhã. Comprei casacos grossos de lã, cachecóis, luvas e aprendi a gostar do frio e da lareira elétrica. Havia algo purificador no ar gelado, como se cada rajada de vento cortante levasse embora mais um pedaço da dor antiga e limpasse a alma. Entrei em mais atividades para ocupar a mente, um grupo de caminhada para idosos no parque municipal, uma aula de pintura em tela no centro comunitário. Até comecei a fazer aulas de computação básica, porque queria aprender a usar a tecnologia melhor e não depender de ninguém para pagar minhas contas. Queria ser independente em todos os aspectos da vida moderna. Não queria nunca mais depender de ninguém para nada. Na aula de pintura, entre cheiros de tinta a óleo e terebintina, conheci um senhor chamado Francisco, mas todos o chamavam de Chico. Ele era viúvo há 4 anos, alguns anos mais velho que eu, com um sorriso gentil de quem já sofreu e olhos tristes que entendiam profundamente de perda. Não flertamos exatamente no começo. Não havia clima para isso. Éramos 2 pessoas quebradas, aprendendo a existir de novo no mundo dos vivos. Mas havia um conforto imediato na presença dele, um entendimento silencioso que não precisava de palavras. Um dia depois da aula, enquanto limpávamos os pincéis, ele me convidou timidamente para um café na padaria da esquina. Eu aceitei, surpresa comigo mesma. Sentamos numa mesa pequena de canto, pedimos café com leite e pão de queijo e conversamos por horas a fio, perdendo a noção do tempo. Ele me contou sobre a esposa amada, que tinha falecido de câncer no pulmão 3 anos atrás, cuidada por ele até o fim. Sobre os filhos que moravam em outros países distantes e raramente ligavam para ele no aniversário, sobre a solidão esmagadora de envelhecer numa casa vazia quando as pessoas que você achava que estariam lá para sempre simplesmente não estão mais. Contei a ele minha história pela primeira vez em voz alta para um homem. Toda a minha história do começo ao fim, sem esconder a vergonha. Marcos, Kátia, o plano do asilo, a traição no WhatsApp, minha fuga de madrugada. Chico escutou tudo sem me interromper, segurando sua xícara com força. Quando terminei de falar, secando os olhos, vi lágrimas verdadeiras nos olhos dele. Ana, ele disse com a voz rouca, pegando minha mão através da mesa da padaria. O que você fez foi a coisa mais corajosa que eu já ouvi uma mulher fazer. E eu sinto muito mesmo que seu filho tenha falhado com você desse jeito tão cruel. Mas quero que saiba de uma coisa, olhando nos meus olhos. O fato de ele ter te traído não significa que você falhou como mãe na criação dele. Significa apenas que ele falhou como filho e como ser humano. Aquelas palavras simples quebraram algo duro dentro de mim. Chorei ali naquela padaria cheia de gente, sem me importar com os olhares. Chorei por tudo que tinha perdido, por tudo que tinha suportado calada, por todos os anos que acreditei que a culpa era minha, que eu não era o suficiente. Chico não tentou parar minhas lágrimas ou dizer para eu não chorar. Ele apenas segurou minha mão com firmeza, me dando âncora, e esperou a tempestade passar. E quando finalmente me acalmei,
Assoando o nariz no guardanapo, ele sorriu gentilmente, um sorriso que alcançava os olhos. Agora, ele disse, pedindo mais um café para nós. Vamos falar sobre seu futuro, Ana. Não sobre seu passado, sobre as coisas boas que ainda podem vir para nós. E nós conversamos até a padaria fechar. Pela primeira vez em meses intermináveis, falei sobre esperanças pequenas em vez de dor gigante, sobre possibilidades de viagens em vez de perdas materiais, sobre a vida que eu ainda tinha para viver e não a que tinha morrido. Chico e eu nos tornamos amigos muito próximos nas semanas seguintes. Não havia romance de novela, não realmente, mas havia um companheirismo sólido como rocha. Caminhávamos juntos aos domingos no parque, bem agasalhados, íamos ao cinema nas quartas-feiras à tarde ocasionalmente, cozinhávamos jantares simples no meu apartamento ou na casa dele, trocando receitas de sopa, e devagar eu percebi que estava construindo algo que nunca tinha tido realmente na vida, uma vida própria e independente. Uma vida não definida por ser mãe de alguém, não definida por ser esposa de alguém, apenas Ana. Uma mulher com seus próprios interesses, suas próprias amizades novas, suas próprias escolhas do que comer ou onde ir. E isso pareceu revolucionário para mim. Depois de 68 anos servindo aos outros, eu estava finalmente descobrindo quem eu era de verdade, quando ninguém precisava de mim para nada útil. Um ano inteiro depois da minha fuga, quando eu já me sentia segura e estabelecida, recebi uma carta física pelo correio, um envelope branco simples. Não era de Marcos, era de Patrícia, a mãe de Kátia. Aquilo me surpreendeu tanto que quase deixei cair a correspondência no chão do prédio. A carta era breve, escrita à mão com letra tremida, mas o conteúdo foi chocante. Dona Ana, não sei se a senhora vai ler isto ou se vai rasgar e me odeia demais para considerar minhas palavras, mas preciso te contar uma coisa para aliviar minha consciência. Minha filha Kátia deixou o Marcos de vez há 3 meses. O casamento acabou. Ela percebeu tarde demais que ele não era o homem rico que ela pensava que seria com a herança. Ou talvez ela tenha percebido, no fundo, que o plano que traçamos juntos na cozinha era imoral, cruel e maldito. Não sei dizer ao certo. O que sei é que desde que tudo isso explodiu na nossa cara, minha família não teve 1 minuto de paz. Raimundo e eu brigamos constantemente dentro de casa, gritamos um com o outro. Ele me culpa por ter empurrado o plano da interdição. Eu culpo ele por ter incentivado a ganância. Kátia está deprimida, tomando remédios, em terapia, tentando entender que tipo de pessoa horrível ela se tornou. E eu, bem, dona Ana, eu não consigo dormir à noite sem remédios. A carta continuava com um tom de confissão desesperada. Continuo vendo seu rosto bondoso na minha mente, o jeito que a senhora deve ter se sentido lendo aquelas conversas no celular, descobrindo que a família da sua nora, pessoas que deveriam ter te respeitado e acolhido, te chamaram de velha estúpida, conspiraram para roubar seu lar e sua dignidade. Não espero seu perdão cristão. Eu sei que não mereço. Só queria que a senhora soubesse que não saímos dessa ilesos, que a crueldade que exercemos contra a senhora está nos destruindo por dentro como um câncer, e que se eu pudesse voltar no tempo, juro por Deus, nunca teria sugerido aquele plano horrível. Mas não posso voltar. Só posso viver com a culpa me corroendo. E espero sinceramente que a senhora, onde quer que esteja escondida, tenha encontrado a paz que nós tiramos, porque a senhora merece. Nós não merecemos nada. Patrícia, a mulher que riu de mim. Li a carta várias vezes, sentada na minha poltrona, com a luz da tarde entrando pela janela. Senti raiva, claro, uma raiva vermelha, porque o pedido de desculpas chegou tarde demais, quando o dano já estava feito e a cicatriz já estava fechada. Senti uma ponta de satisfação sombria, porque eles estavam sofrendo as consequências amargas das próprias escolhas. Senti tristeza profunda, porque tudo isso, toda essa destruição de família, poderia ter sido evitada se eles tivessem apenas escolhido ser boas pessoas e trabalhar honestamente. Mas principalmente, acima de tudo, senti uma indiferença gelada. A culpa deles não era mais meu problema para carregar. A família destruída deles não era minha responsabilidade consertar. Eu já tinha consertado a minha própria vida. Eu tinha curado o suficiente para não precisar do arrependimento deles para validar minha existência. Não precisava da confirmação deles de que o que fizeram comigo foi errado e cruel.
Eu já sabia disso no fundo da minha alma e já tinha seguido em frente com a cabeça erguida. Não respondi à carta de Patrícia. Não gastei um selo nem um minuto do meu tempo. Dobrei o papel com cuidado e guardei numa gaveta funda da cômoda, junto com todas as outras provas daquela época sombria, o pendrive, as fotos impressas. Eram documentos que eu mantinha por razões estritamente legais e de segurança, caso precisasse me defender um dia, mas não olhava mais para eles. Aquele capítulo da minha vida estava fechado a 7 chaves. Minha vida agora era diferente, radicalmente diferente. Era melhor. Era menor em termos materiais, talvez. Eu não tinha mais uma casa grande com quintal e 3 quartos sobrando. Não tinha mais família de sangue próxima para almoçar no domingo. Mas eu tinha paz de espírito. Eu tinha dignidade intacta. Eu tinha o poder de escolha sobre o meu dia. E isso valia mais do que qualquer propriedade de alto padrão. Mais do que qualquer relacionamento forçado por obrigação com pessoas que não me valorizavam como ser humano. As estações continuaram mudando na serra, trazendo novos ares. A primavera chegou com suas flores coloridas, cobrindo as montanhas e trazendo novos começos para todos. Eu estava florescendo também, junto com as hortênsias da cidade. Meu pequeno negócio de artesanato tinha crescido além das minhas expectativas. Agora eu vendia minhas peças, meus bordados e tricôs, em feiras locais de fim de semana na praça da igreja, além de deixar consignado na loja da Dona Helena. Eu conhecia meus vizinhos pelo nome, dava bom dia ao padeiro, conversava com a moça da banca de jornal, tinha rotinas saudáveis, tinha propósito para acordar. Numa tarde de limpeza, enquanto organizava minhas coisas antigas no armário, encontrei uma foto pequena e amarelada de Marcos quando ele tinha 5 anos de idade. Ele estava sorrindo para a câmera, com aquela janelinha nos dentes, abraçando um ursinho de pelúcia encardido, os olhos brilhando cheios de inocência e confiança no mundo. Olhei para aquela foto por um longo tempo, sentada no chão frio do quarto, passando o dedo sobre o rosto dele. E, finalmente, depois de tanta dor, consegui separar a criança do homem na minha cabeça. Eu podia chorar pela criança que amei e protegi sem sentir obrigação moral para com o homem adulto que me traiu e roubou. Eu podia honrar as boas memórias da infância dele sem deixar que elas me amarrassem a um relacionamento tóxico no presente. E isso, eu entendi naquele momento de clareza, era a cura real acontecendo. Chico me visitou naquela noite no meu apartamento. Tínhamos planejado fazer um jantar juntos, uma sopa de legumes para espantar o frio da noite. Enquanto cortávamos as batatas e cenouras na bancada da cozinha, contei a ele sobre a foto que tinha achado, sobre como finalmente eu conseguia olhar para o rosto do meu filho pequeno sem sentir aquela dor aguda de faca no peito, apenas uma saudade mansa. Ele sorriu gentilmente enquanto mexia a panela no fogão. Ana, isso significa que você está curando de verdade, de dentro para fora. Não é esquecer o que aconteceu, é aprender a lembrar sem sangrar por dentro. Ele estava certo, como sempre. As memórias não me faziam sangrar mais. Eu não acordava mais à noite suando frio com ataques de pânico. Não checava compulsivamente meu telefone a cada 5 minutos, esperando mensagens que nunca chegariam. Não me culpava mais por não ter visto os sinais da maldade mais cedo. Eu tinha chegado a um lugar de aceitação serena. Coisas terríveis aconteceram comigo. Fui vítima de quem devia me proteger. Mas eu sobrevivi. E não só sobrevivi, eu estava vivendo bem, prosperando do meu próprio jeito simples. Depois do jantar, Chico e eu sentamos na sacada pequena, enrolados em mantas, olhando as estrelas brilhantes no céu limpo da serra. O ar da primavera estava suave e perfumado com dama da noite. Ana, ele disse suavemente, quebrando o silêncio confortável. Posso te perguntar uma coisa delicada? Claro, Chico. Pergunte o que quiser. Você pensa alguma vez em procurar o Marcos? Em dar a ele uma chance de se explicar ou se desculpar propriamente cara a cara? Considerei a pergunta honestamente, olhando para a lua cheia. Eu costumava pensar nisso nos primeiros meses, todo santo dia, mas não penso mais. Porque percebi uma coisa fundamental, Chico. Ele sabe onde estou. Dr. Siqueira tem meu endereço e contato. Se Marcos quisesse realmente me encontrar para pedir perdão, se ele estivesse arrependido de alma, ele poderia me contatar através do advogado de forma respeitosa. Mas ele nunca fez isso. E esse silêncio me diz que ele ainda não entende o que fez de errado.
Ele ainda acredita na cabeça dele que eu exagerei, que fui cruel em vender a casa, que a vítima é ele. Até que ele consiga ver a própria culpa sem me culpar, não existe conversa possível entre nós. Chico assentiu com a cabeça, compreendendo a profundidade daquilo. Você é sábia, Ana. Muitas pessoas na sua situação teriam se deixado manipular de novo pela carência, teriam caído na culpa materna e voltado para o ninho de cobras. Você escolheu sua paz de espírito. Isso não é egoísmo, é amor próprio puro. 2 anos inteiros se passaram desde aquela noite fatídica em que li as mensagens escondidas no telefone de Marcos enquanto meu mundo desabava. 2 anos desde que minha vida antiga explodiu em pedaços e tive que reconstruí-la do zero com cimento e lágrimas. E agora, sentada neste pequeno apartamento na serra que é completamente meu, pago com meu dinheiro, posso dizer com honestidade brutal que não mudaria nada do que fiz. Sim, perdi minha casa de 40 anos, perdi minhas paredes de memória, mas ganhei minha liberdade absoluta. Sim, perdi meu filho único, mas me encontrei como mulher. E essa troca, por mais dolorosa e sangrenta que tenha sido no começo, valeu cada lágrima derramada no travesseiro. Minha rotina agora é simples, mas incrivelmente satisfatória. Acordo cedo com o frio da manhã, faço meu café coado na hora e tomo na varanda enquanto vejo o nascer do sol dourado sobre as montanhas. Trabalho no meu artesanato de manhã, ouvindo rádio. À tarde, caminho pelo parque municipal bem agasalhada ou visito a biblioteca pública para pegar livros novos. Nos fins de semana, passo tempo de qualidade com Chico e com os amigos leais que fiz nas minhas aulas de pintura. São pequenos prazeres, nada extraordinário para quem vê de fora, mas são meus. Ninguém pode tirá-los de mim. Ninguém conspira em grupos de mensagens para roubar essa vida de mim, porque não construí nada material que os outros possam cobiçar com ganância. Construí paz interior, e isso é um bem que não pode ser transferido em cartório. Não pode ser vendido. Não pode ser roubado por ninguém. Aprendi tanto nestes 2 anos de solidão e companhia. Aprendi que família nem sempre é sangue e DNA. Que as pessoas que te devem mais lealdade, às vezes são as primeiras a te trair por dinheiro. Que sacrifício constante de mãe não gera gratidão nos filhos, gera apenas expectativas de mais sacrifício. Que dizer não é um ato supremo de amor próprio, não de crueldade. Que estar sozinha não é a mesma coisa que estar abandonada. E que recomeçar a vida em qualquer idade, mesmo aos 68 ou 70 anos, é possível se você tiver a coragem de dar o primeiro passo no escuro. O primeiro passo é sempre o mais difícil e aterrorizante, mas cada passo depois fica um pouco mais firme e fácil. Ocasionalmente, recebo notícias indiretas da minha vida antiga através de conhecidos que ainda tenho lá. Soube que Marcos finalmente terminou de pagar a dívida do banco, depois de quase 2 anos de trabalho constante em 2 empregos. Envelheceu 10 anos em 2. Soube que Kátia tentou voltar para ele brevemente quando viu que ele estava pagando, mas finalmente largou ele de vez quando percebeu que o dinheiro tinha acabado. Soube que Patrícia e Raimundo se divorciaram oficialmente devido ao estresse das brigas e da culpa mútua pelo fracasso do plano. Soube que Marcos agora mora sozinho num apartamento muito modesto, quase um cortiço, trabalhando num emprego que mal paga as contas do mês. E embora uma parte de mim, aquela parte materna primitiva que nunca morre completamente, sinta uma pontada de tristeza por ver meu filho nessa situação, a maior parte de mim, a parte racional e sobrevivente, sente apenas uma indiferença tranquila. Ele fez as escolhas dele livremente. Eu fiz as minhas forçada. Ele escolheu traição e ganância fácil. Eu escolhi dignidade e sobrevivência difícil. Nós 2 vivemos agora com as consequências justas dessas escolhas. Não há nada mais para discutir ou lamentar. Às vezes me pergunto se Marcos pensa em mim antes de dormir, se ele se arrepende do que fez, se finalmente entende a magnitude da traição. Mas essas perguntas não me mantêm mais acordada à noite, olhando para o teto, porque a verdade nua e crua é que não importa. O arrependimento dele, ou a falta dele, não muda minha realidade presente. Não me devolve os anos de maus tratos sutis, não apaga os insultos que ele escreveu sobre mim para a esposa, não desfaz o plano que ele tramou para me roubar e me internar, e definitivamente não reconstrói a confiança sagrada que ele destruiu
com um martelo. Decorei meu apartamento com coisas que me trazem alegria genuína. Plantas verdes em cada janela pegando luz, quadros coloridos que eu mesma pintei na aula de arte, fotografias de Catarina sorrindo na praia, uma manta de lã tricotada por Lourdes, minha amiga do grupo de leitura, livros empilhados perto da minha poltrona favorita de leitura. É um espaço pequeno, humilde, mas está cheio de amor. Amor próprio, amor das amizades reais que cultivei aqui. E isso é o suficiente para mim. Mais do que suficiente. É abundância depois de anos de escassez emocional e afetiva. Outro dia, enquanto organizava meu armário de inverno, encontrei a caixa com as fotos de Marcos quando menino. Tirei a tampa e olhei para elas uma por uma, com calma. Não chorei mais. Apenas senti uma melancolia suave por aquele tempo que não existe mais, como quem olha para um filme antigo, por aquela criança que cresceu e se transformou em alguém que não reconheço e não gosto. Mas também senti gratidão profunda porque aquela experiência traumática, por mais devastadora que tenha sido na época, me ensinou a lição mais importante da minha vida inteira. Me ensinou que eu importo como pessoa, que meu bem-estar importa, que minha dignidade não é negociável por ninguém e que nunca mais vou permitir que alguém me trate como se eu fosse descartável ou um estorvo. Chico propôs há alguns meses que morássemos juntos, uníssemos as casas. Não como um casal romântico fogoso necessariamente, embora exista um afeto profundo e carinho entre nós, mas como parceiros de vida, duas pessoas que foram machucadas pelo destino e que escolhem curar juntas na velhice. Estou considerando a proposta com carinho, não porque eu precise dele para viver ou pagar contas, mas porque eu quero a companhia dele, e essa diferença é fundamental. Antes eu precisava de Marcos, precisava da aprovação dele, da presença dele, do afeto dele para me sentir mãe. E essa necessidade me tornou vulnerável ao abuso dele. Agora sou completa por conta própria. Se eu escolher compartilhar minha vida e meu teto com Chico, será de um lugar de plenitude e escolha, não de falta e carência, e isso faz toda a diferença no mundo. Alguns dias atrás, recebi um e-mail inesperado de uma desconhecida. Era de uma jovem que tinha ouvido minha história através de Lourdes numa conversa. Ela escreveu: Dona Ana, não te conheço pessoalmente, mas minha amiga me contou sua história de coragem. Quero que saiba que a senhora me inspirou a deixar um relacionamento abusivo e explorador com minha própria família. Passei anos sendo o caixa eletrônico para meus irmãos folgados e meus pais exigentes. Me sentia culpada por impor limites e dizer não, mas sua história me mostrou que me proteger não é traí-los, é me salvar. Obrigada pela sua coragem de leoa. Aquilo me fez chorar pelas razões certas, de emoção, porque minha dor tinha servido para alguma coisa útil no mundo. Tinha ajudado outra pessoa a encontrar a própria força, e isso deu sentido a tudo que tinha acontecido comigo. Esta manhã, enquanto bebia meu café quente na varanda sentindo o vento gelado, pensei em toda a estrada percorrida até aqui. Desde aquela noite terrível, lendo as traições no telefone de Marcos, até este momento de paz absoluta. Não foi fácil. Houve noites em que acreditei que não sobreviveria à dor da perda. Houve momentos em que duvidei das minhas decisões radicais, onde me perguntei se tinha sido dura demais, se deveria ter dado outra chance a eles para me explicarem. Mas toda vez que esses pensamentos de dúvida chegavam, eu lembrava das palavras exatas deles escritas na tela. Velha estúpida, fácil de manobrar, submissa demais. E eu lembrava que não tinha entendido nada errado. Eu não tinha exagerado nada. Eles realmente conspiraram friamente para me destruir. E eu realmente escolhi sobreviver. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com a Ana de 2 anos atrás, com aquela mulher tremendo de pavor, enquanto lia aquelas mensagens horríveis no escuro, eu diria a ela isto: eu sei que você está com medo de morrer de tristeza. Sei que sente como se estivesse perdendo tudo que importa. Mas o que você está perdendo não vale a pena manter. O que vem depois da dor é melhor do que você pode imaginar nos seus sonhos. Você vai descobrir uma força dentro de si que não sabia que tinha. Você vai encontrar pessoas que te valorizam de verdade pelo que você é. Você vai construir uma vida pequena, mas linda e digna. E você vai ficar bem. Mais do que bem, você vai ficar em paz com Deus. E para qualquer um lendo isto agora, para qualquer um se identificando com minha história de dor,
quero dizer o mesmo. Se você está sendo abusado emocionalmente ou financeiramente pela sua família, se eles estão te usando, se você está sendo tratada como se não importasse, quero que saiba que você tem opções, que você não está presa numa sentença de prisão perpétua, que escolher sua dignidade acima de uma família tóxica não te faz uma pessoa má ou egoísta, te faz uma sobrevivente, te faz corajosa. E embora a estrada da liberdade seja difícil e solitária no começo, embora haja dor e perda material, do outro lado existe vida, existe paz, existe a possibilidade de finalmente ser quem você realmente é, sem ter que se encolher para fazer felizes pessoas que nunca vão te valorizar. Não fique esperando que as coisas melhorem sozinhas por milagre. Não fique acreditando que se você sacrificar um pouco mais, der um pouco mais de dinheiro, finalmente receberá o amor que merece. Porque as pessoas que realmente te amam não exigem que você se destrua para provar sua lealdade a elas. Amor real não dói constantemente, não manipula, não conspira pelas costas, não trai a confiança. E você merece amor real. Mesmo que esse amor venha de amigos em vez de família de sangue. Mesmo que venha de você mesma primeiro diante do espelho. Hoje é um dia lindo na serra. O sol está brilhando forte e tem uma brisa suave balançando as árvores. Vou sair para caminhar com Chico no lago. Mais tarde, temos a feira de artesanato na praça onde vou vender minhas peças e conversar com as pessoas. Hoje à noite vamos jantar com Lourdes e outros amigos queridos. É uma vida simples, quieta, sem drama, sem traições, sem conspirações de herança. E é a vida mais bonita que já vivi em 68 anos porque é minha, completamente minha. Ninguém pode tirá-la de mim porque não é baseada em posses materiais que podem ser roubadas ou vendidas. É baseada na paz interior que ganhei depois da tempestade passar. Marcos nunca me encontrou. Ele nunca tentou realmente se desculpar pelos canais que tinha disponíveis. E isso me diz tudo o que preciso saber sobre o coração dele. Ele perdeu a mãe no dia em que decidiu traí-la por uma casa. Eu perdi meu filho no dia em que descobri quem ele realmente era por dentro. E nós dois continuamos vivendo no mesmo mundo. Mas apenas um de nós está em paz com a consciência. Apenas um escolheu dignidade em vez de ganância. Apenas um é verdadeiramente livre das correntes. E essa pessoa sou eu, Ana da Silva, 68 anos, sobrevivente, livre. E finalmente, depois de uma vida inteira de sacrifício pelos outros, vivendo para mim mesma, e não me arrependo de absolutamente nada. Olhando para trás, posso finalmente admitir isto para mim mesma sem culpa. Se fiquei tempo demais naquela situação, foi porque ignorei os sinais de aviso que estavam lá. Desculpei a crueldade como estresse de trabalho, a traição como mal-entendido de casal e o silêncio deles como paz doméstica. Se eu pudesse dar um conselho final, seria este: não faça o que eu fiz. Não espere até que o respeito tenha ido embora da relação. Não sacrifique sua dignidade só para manter a ilusão de família feliz viva para os vizinhos verem. Esta história não é sobre vingança contra meu filho. É sobre minha sobrevivência. Em tantas histórias de drama familiar que ouvimos, a dor é normalizada e disfarçada de dever sagrado. Em muitas histórias de avós, espera-se que mulheres mais velhas aguentem tudo quietas, deem dinheiro sem fim e desapareçam sem reclamação para não incomodar. Eu acreditei nessa mentira por anos, até entender que o silêncio estava me quebrando lentamente por dentro. Através de tudo isso, aprendi algo importante sobre fé. Deus não nos pede para aceitar abuso e humilhação. Deus nos dá força para lutar, não correntes para prender. E quando finalmente escolhi me proteger e sair daquela casa, percebi que Deus não estava decepcionado comigo. Ele estava me guiando pela mão para fora do perigo. Mesmo agora, acredito que Deus me carregou através do medo, da culpa e da solidão em direção a esta paz que sinto hoje. A lição é simples, mas difícil de engolir. Amor sem respeito não é amor, é dependência. Família sem limites claros se torna uma prisão perpétua. Estas histórias de drama familiar existem aos montes, porque pessoas demais confundem sacrifício com virtude.
E essas histórias de avós tristes continuam se repetindo porque mulheres como eu são ensinadas desde o berço a ficar em silêncio em vez de ficarem seguras. Obrigada por ficarem até o final desta longa jornada comigo. Por favor, deixem um comentário aqui embaixo e me digam com sinceridade: se vocês estivessem no meu lugar, teriam ficado mais tempo tentando consertar ou teriam ido embora mais cedo? E por favor, saibam que as histórias deste canal incluem elementos ficcionalizados criados para fins educacionais, mas sempre baseados na verdade da vida. Um beijo grande da Dona Ana e até a próxima.